A história começa com um homem chamado Tamaki sendo esfaqueado várias vezes. A garota que o esfaqueia parece uma psicopata enquanto grita o nome dele. A faca dela começa a brilhar e Tamaki perde a vida. Logo depois, Tamaki fica chocado ao ver que, de alguma forma, ainda está vivo, acordando e encontrando um monstro verde falando com ele. Ele o chama de Gabaru e o força a comer um inseto gigante e nojento. Gabaru ainda está muito cansado para fazer qualquer coisa, então ele volta a dormir. Quando acorda no dia seguinte, Gabaru está cercado pelo que ele chama de um monte de bebês verdes e feios. Ele então percebe que é um deles. Isso o leva a concluir que ele havia morrido e renascido como um pequeno e indefeso Goblin. 3 dias depois, Gaburu determina que Goblins amadurecem muito mais rápido que humanos, pois ele já cresceu bastante. Gaburu fica animado ao ver que tem voz novamente e que está muito ágil. Ele decide não pensar demais nas coisas, e apenas fica grato por ter uma segunda chance na vida. Gabaru jura sobreviver o melhor que puder com sua nova vida, e ele chega ao 4º dia. O homem que os tem alimentado informa a todos os goblins recém-nascidos que eles terão que conseguir sua própria comida após esta última refeição. Todos eles se fartam dos insetos, e Hou é o primeiro deles a se aventurar lá fora. Assim como antes, este mundo tem um sol e um céu azul. Mas tem alguns pássaros bem feios. Uma tonelada de plantas que ele nunca viu antes deixa claro que Gabru está em um novo mundo. Os Goblins conseguem falar, então Gabru se junta a Gabkit. Gabkit é o maior dos Goblins crianças, e Gabru se juntou a ele especificamente porque ele será mais útil ao ajudá-lo a caçar. Os dois então trabalham juntos enquanto Gabiru persegue um coelho unicórnio e Gabiru o finaliza. Gabiru come sem Gabiru, então Gabiru o espanca e se certifica de que ele saiba que eles devem compartilhar. Depois de demonstrar a natureza do relacionamento deles para Gabkit, Gabru tenta ver se consegue usar o chifre do coelho como arma. Nesse momento, ele tem uma estranha visão que diz que Gabru obteve o chifre da pequena criatura. Gabru não tem ideia do que foi aquilo, mas ele segue em frente, pois Gabkit está morrendo de fome. Gabkit fica sobrecarregado de emoção enquanto come. Ele chora e agradece a Gabru por ajudá-lo a conseguir comida. Gabru só queria que ele comesse ou chorasse, mas não os dois. No 5º dia, os dois caçam um coelho novamente, mas desta vez, Gabru usa o chifre como arma e determina que é muito útil. Gabru remove outro chifre e ele mais uma vez vê a visão. Ele a ignora para que possam comer, mas então ele tem outra visão. Desta vez, Gabru ouve uma voz e ela lhe diz que ele aprendeu a habilidade chamada Escape. Vê-la mais uma vez confirmou algo que ele suspeitava. Gabru então nos explica que em seu mundo antigo, ele nasceu com a habilidade ESP extremamente rara chamada Absorção. Isso permitia que ele comesse praticamente qualquer coisa, e ele teria a chance de adquirir as características do que quer que comesse. Felizmente, parece que ele ainda tem essa habilidade, mas, infelizmente, parece que quaisquer outras habilidades que ele tinha em sua vida passada foram resetadas. Enquanto Gaburu surpreende Gabkit caçando um coelho, Gaburu pensa em como ele é, na verdade, extremamente sortudo por, de todas as suas habilidades, a absorção ter sido a que ele manteve. Isso porque neste mundo há uma tonelada de monstros à espreita com poderes incríveis. No 6º dia, uma Goblin chamada Gobmi fica surpresa ao ouvir que nossos meninos têm comido coelhos com chifres. Gobmi não achou que fosse grande coisa, mas Gobmi aponta que alguém acabou de perder a vida após ser chifrado por um desses coelhos. Ela sabe que Gabru é quem está no comando, e ela o admira por ser inteligente, legal e forte. Gabkit se pergunta o que ela pensa sobre ele, mas ela apenas o acha comum. Gabru se oferece para deixá-la vir na próxima caçada, e ela concorda. No dia seguinte, porém, acaba chovendo, então eles adiam a caçada para o dia seguinte. Gabaru decide verificar o estoque do grupo para ver se consegue fazer uma nova arma. Ele retorna com materiais para fazer uma arma, mas não consegue esquecer o que mais viu. No estoque, Gaburu encontrou um grupo de mulheres humanas cativas. A razão é bem óbvia, mas Gaburu prefere não pensar nisso. O ancião que as observa se chama Gobidi, e ele é o homem responsável por dar a Gaburu seu nome de muito pouco esforço. O homem fica impressionado com Gaburu e explica que ele pode subir de nível mais rápido que os outros. Gaburu não entende o que ele quer dizer com níveis, então o velho o manda tocar na cabeça. Gaburu o faz, e a voz revela que Gaburu está atualmente no nível 86. Gabdi explica que assim que atingir o nível 100, Gaburu poderá evoluir para uma forma de vida mais avançada. Gabdi duvida que ele consiga, já que é bem raro. Acontece que goblins envelhecem muito rapidamente, então este velho é apenas um jovem de 20 anos. Gobdi explica que os outros estarão retornando em breve, então Gabir poderá ver como é um hobgoblin evoluído. O velho goblin solta uma risada maníaca enquanto se pergunta que tipo de presa eles trarão desta vez. No 8º dia, os rapazes vão caçar e Gobmi se junta a eles. Gobmi é responsável pelo apoio, enquanto Gabru luta a médio alcance e Gobkit é o atacante.
A formação de 3 goblins funciona como um encanto e eles conseguem caçar monstros maiores. A comida é deliciosa, então Gabi se emociona, pois só tem comido frutas. Quando o Gabaru come, ele ganha várias características da cobra, incluindo resistência a veneno e algo chamado Olho do Mal. Isso é muito mais do que ele conseguiu dos outros animais, então está claro que essa cobra estava em outro nível. Os outros não têm ideia do que ele está falando, e Gabi Kit também quer comer a cabeça da cobra. Infelizmente, ele não pode, pois é venenosa, e os outros morreriam se a comessem. Gaburu está se acostumando com as coisas agora, então ele explica que não importa o quão feio ele seja, ele está determinado a sobreviver neste mundo em sua segunda vida. Os dias 9 e 10 foram mais da mesma caçada, mas no dia 11 eles cometeram o erro de tentar entrar em uma caverna. O trabalho em equipe deles brilha mais uma vez, porém já que Gabru tem PG para protegê-los com o escudo para que ele possa usar o Olho do Mal nos morcegos atacantes. Isso os atordoa para que possam vencer a luta. Eles se fartam dos morcegos, e isso dá a Gabru ecolocalização, junto com algumas outras características de morcego. Eles se fartam como sempre, mas vemos que alguns outros goblins morrem de fome enquanto os observam. Naquela noite, alguns dos outros goblins cercam Gabru enquanto ele dorme, mas o goblin esperto sempre tem sua habilidade de busca ativa. Isso permite que ele sinta que os outros estão tentando atacá-lo. Então Gaburu espanca todos os 6. Um deles está mais ferido que os outros, então Gaburu percebe que talvez não tenha ajustado seu veneno corretamente, já que estava com pressa. Ele planeja ensinar uma lição aos demais, mas Gabi está ainda mais chateada. Ela começa a estrangular um deles, então Gabi tenta acalmá-la. No dia 13, nosso grupo enfrenta um monstro muito maior. Gabi é derrubada, então a esperta Gabi desarma o orc. Gaburu quebra a pena dele e diz aos outros que ele cuidará do resto, então eles observam enquanto Gaburu o massacra. Fartar-se do orc concede a Gaburu a habilidade de usar a linguagem orc, libido e algo chamado detectar e analisar. Gaburu ainda está pensando em quando os outros o atacaram. Então, depois que seus amigos se fartaram de comida, Gaburu decide trazer o resto de volta para que todos os outros também possam comer. Os outros ficam céticos no início, mas Gaburu os assegura de que está tudo bem. Todos agradecem a Gaburu e começam a comer boa comida pela primeira vez. Gaburu os observa enquanto comem, e ele pensa em como nunca teria sequer considerado ajudar os indefesos em seu mundo antigo. É óbvio que sua aparência mudou desde que veio para este novo mundo, mas Gabru se pergunta se algo mais mudou nele também. Enquanto Gabru dorme, ele tem outra visão. Ela menciona algo sobre como seus valores de nível foram excedidos, e ele cumpriu todas as condições especiais. Vemos que diz algo sobre evoluir, mas Gabru está muito cansado para ler qualquer coisa, então ele apenas desliza sim e volta a dormir. Uma última mensagem diz que Gabru recebeu a bênção do grande deus da morte e da origem. Na manhã seguinte, Gabru descobre que se parece muito mais com o que era em sua vida antiga. Um olhar para Gabi Kitcher revela que ele também evoluiu. Gabi fica maravilhada com seus amigos enquanto aponta que eles estão muito maiores e muito mais legais agora. Gobji fica chocado que ambos já subiram de nível, já que nem faz um mês que nasceram. Gobikit quer testar sua nova força, então Gabru assume que ele quer ir caçar. Surpreendentemente, porém, Gobikit quer testá-la lutando contra Gabru, e Gabru realmente gosta da ideia. Os dois hobgoblins musculosos lutam lá fora e mostram que são lutadores muito melhores agora. Gabikit é um pouco lento demais, porém, então Gabru acaba vencendo a luta facilmente. Gabikit fica impressionado com a força de Gabru, mas Gabikit explica que Gabikit o supera quando se trata de pura força. Nesse momento, Gabikit sente que problemas estão se aproximando, e ele surpreende Gabimi ao saber que ela está escondida por perto. Ele a lembra da besta que fizeram no dia anterior e a instrui a ir buscá-la. Vemos então qual é o perigo, pois uma matilha de lobos caça ferozmente alguns coelhos. Enorc foge, aterrorizado por eles, mas é inútil, pois os lobos o destroem facilmente também. Gaburu determina que eles são o alvo perfeito para testar sua força evoluída, então ele faz Gabimi começar atirando uma flecha em um deles. Gaburu e Gabikit então pulam para começar a espancar os lobos. Gaburu revela que usou seu veneno nas flechas de Gabimi, e isso permitiu que eles incapacitassem facilmente o líder dos lobos. Sem o líder, os lobos estavam descoordenados. O trabalho em equipe deles era deficiente, então Gaburu e seu grupo conseguiram dar cabo deles rapidamente. Um último lobo permanece, mas ele também acaba morrendo. Gaburu determina que é o líder, então ele o come e isso lhe dá algumas habilidades de liderança militar. Gaburu dá mais comida aos outros, mas os informa que eles terão que começar a caçar a mesma quantidade de presas que lhes são fornecidas. Eles temem que não conseguirão, então imploram a Gaburu que os ensine a caçar. Gaburu concorda em mostrá-los, e todos ficam ainda mais gratos quando ele diz que também os ensinará a fazer armas.
Gaburo diz que não é grande coisa, pois todos são camaradas, e todos começam a aplaudir seu nome. Gabriel não tem certeza do porquê, mas neste momento ele sente que pode ver o caminho que seguirá neste novo mundo. Ele vai comer sem parar para ficar mais forte. Ele então liderará seus camaradas para alcançar seu verdadeiro objetivo, que coloca um sorriso em seu rosto. 4 dias depois, Gabru lamenta como seus camaradas ainda têm muito a aprender. Eles treinam duro, e Gabru fica chocado quando acidentalmente entra e Gabmi. No dia 17, todas as mulheres humanas que estavam cativas tiraram a própria vida, e Gabdi fez um memorial silencioso para elas com Gabdi. Passamos então para o dia 24, e Gabdi estava treinando os outros goblins. Enquanto isso, ele também estava comendo todo o inimigo promissor que encontrava e aprendeu muitas habilidades novas. Nesse momento, outro grupo de goblins começa a se aproximar. Gabru se prepara para proteger a todos contra eles, mas Gobji o impede e explica que eles são seus saqueadores. Gabru então fica chocado ao ouvir que eles também são os pais da geração de goblins de Gabru. Os saqueadores capturaram outro grupo de mulheres humanas, e os goblins malvados estão felizes, já que o último lote tirou a própria vida. Acontece que o DNA Goblin é tão forte que, quando eles acasalam com outras espécies, ainda resulta em crianças goblins. Gabru consegue entender o instinto de reprodução, mas isso não significa que ele concorde com o que está acontecendo. Ele pede para ser o único a cuidar das mulheres humanas, mas isso apenas irrita os saqueadores. A geração de goblins de Gabru está pronta para defendê-lo, mas isso apenas começa a dividir os dois grupos. Nesse momento, 2 garotas goblins chegam para casualmente dizer aos dois lados para pararem de se meter em uma guerra civil. Elas são Rabsado e a maga Rabsai. Essas garotas geniais têm a brilhante ideia de fazer os líderes de ambas as gerações lutarem, e o vencedor decide o que a vila fará a partir de agora. O saqueador quer ensinar uma lição a Gaburo, e Gaburo concorda em lutar também. A luta termina muito rapidamente, pois Gaburo usa algum tipo de fio misterioso. Os outros não conseguem entender como ele fez isso, então Gaburo explica que simplesmente sai do corpo dele. Ele então pensa em como é uma habilidade que aprendeu que lhe permite produzir seda de aranha, e ele a aprendeu depois de comer uma aranha demoníaca. As garotas ficam maravilhadas que alguém como ele tenha nascido enquanto elas estavam fora, e Gaburo anuncia seu novo status oficial como líder da vila. Ele pergunta se alguém tem algum problema com isso, mas ninguém decide se levantar contra ele. Gaburo então diz aos humanos que ordenou a todos que não tocassem nelas. Ele também não fará nada, e eles encontrarão o tempo para enviá-las de volta a uma vila humana. As garotas se perguntam se terão que fazer alguma coisa, e descobrimos que Gabru não estava sendo completamente altruísta com suas ações. Ele quer o conhecimento dos humanos. Gaburo lhes faz algumas perguntas e descobre que essas garotas faziam parte de um negócio de viagens quando os goblins as atacaram. Todos os homens foram massacrados, e essas 5 garotas foram as únicas sobreviventes. No dia 28, Gaburo fica surpreso ao ver que as garotas parecem felizes. Ele percebe que elas não superaram tudo. Elas estão apenas tendo uma atitude positiva, pois isso tornará as coisas mais fáceis. Gaburo cozinhou para elas, esperando que isso ajudasse. Entre as garotas estão 2 irmãs que são cozinheiras e também costureiras. A de óculos é uma alquimista, e a garota distraída é uma avaliadora e ferreira. Quanto à ruiva, ela é uma guerreira novata, então ele decide que ela se junte ao treinamento deles mais tarde. Gabru então treinou todos intensamente e os insultou quando se cansavam. Nos dias seguintes, ele se concentrou em exercícios em grupo em vez de caça, e incutiu neles as novas regras que estabeleceu para o grupo. O dia 31 estava chuvoso, então Gabaru e Gakit fizeram um sparring realmente intenso enquanto todos assistiam maravilhados. Naquela noite, Gabru sentiu que um grupo de goblins estava prestes a quebrar sua regra em relação às mulheres humanas. Gabru cortou um dos goblins e conteve os outros. Ele os lembra das regras que estabeleceu e pune um deles por responder. Gabru pede desculpas às mulheres, e a ruiva chora em seus braços. Os outros goblins chegam, então Gabkit leva os goblins contidos para fora. Ele também faz Gabmi reunir os outros goblins para que possam assistir ao que ele está prestes a fazer. Lá fora, Gabru envia uma mensagem aos outros, usando esses caras como exemplo. Ele os espanca implacavelmente e se certifica de que todos realmente entendam as regras da vila. Todos entendem a mensagem alto e claro, então Gabru os dispensa. Gabru parou pouco antes de tirar suas vidas, o que significou que Hopkin, que recebeu o pior do castigo, faleceu na manhã seguinte. No dia 32, a equipe de Gabru usa seu incrível trabalho em equipe mais uma vez para derrubar um cavalo de 3 chifres. Foi bem difícil, mas isso significou que ele também recebeu uma tonelada de novas habilidades. Tri-explosão é uma delas, e ela incrivelmente permite que ele dê 3 golpes com apenas um ataque. Naquela noite, a ruiva vai dormir na cama de Gaburo, e ele percebe que o incidente da noite anterior deve tê-la traumatizado. Gabi a conforta e permite que ela passe a noite com ele. No entanto, quando ele acorda, Gabi encontra uma Gabi se juntando a eles também. Naquele dia, eles também descobrem que a Goblin fêmea chamada Gabi evoluiu para uma Hobgoblin também.
No geral, as coisas têm corrido muito bem. Gabi comanda a unidade de longo alcance e Gabit está encarregado de suas forças armadas. Rabsado lida com a força orientada para a mobilidade. E Gobi assumiu o apoio de retaguarda, que se concentra em fazer tarefas. Rabsai atuaria como capitã de sua força de magos, mas no momento ela é a única maga em sua vila. Pelo resto do dia, Gabru deixa o treinamento para os capitães para que ele pudesse ir fundo na floresta para caçar uma variedade de presas. Gabru experimenta um pouco de magia da morte e fica chocado ao ver o quão poderosa ela é, pois ele destrói facilmente um dos poderosos chifres triplos com um ataque. Gabru só percebeu depois disso que a magia o deixou super confiante ao entrar na Floresta do Norte. Lá, ele encontra uma área estranha com muito sangue, e ele se lembra de algo que Gobit disse a todos os goblins. Gobit os avisou para nunca irem à Floresta do Norte por qualquer motivo. Lá dentro há um terrível monstro carmesim chamado Urso Vermelho. É onde Gabru se encontra agora, e ele vê que este monstro facilmente rasgou um chifre triplo. A armadura do chifre triplo era incrivelmente difícil para eles perfurarem antes, mas não era nada para este urso. Nesse momento, o Urso Vermelho aparece e Gabru reconhece que uma pessoa normal provavelmente tentaria fugir. Gabru não é uma pessoa normal, porém. Ele quer lutar contra ele, vencê-lo e comê-lo para ver que tipo de habilidades ele obterá. Gabru planeja usar todas as armas em seu arsenal. Então ele começa usando a magia da morte fase 1. De volta à vila, Gabin fica preocupada por não ter visto Gabru há um tempo. Os outros também não o viram, então isso só a deixa mais preocupada. De volta com Gabi, ele fica chocado quando o Urso Vermelho sacrifica seu braço direito para se defender de seu feitiço da morte. O urso desencadeia uma saraivada de ataques e Gabru percebe que a armadura de habilidade refinada que ele recebeu do chifre triplo não será capaz de protegê-lo. Gabru deve partir para a ofensiva, então ele vai atacar a cabeça do urso. Ele fica chocado novamente, porém quando sua arma é incapaz de perfurar seu crânio e o urso o arremessa. Gabru cobre o urso com corda, mas ele se liberta e, chocantemente, usa um ataque de sopro de fogo incrivelmente forte. A floresta está em chamas, e Gabru precisa curar suas feridas. O ataque foi muito preocupante, já que Gabru nunca tinha visto ou sequer ouvido falar de um urso que cospe fogo em sua vida passada. Este é um oponente muito perigoso, então Gabru percebe que terá que estar disposto a sofrer alguns danos para vencer. Gabru avança para outro ataque e se protege do sopro de fogo. A fera é bem resistente por fora, mas Gabaru inteligentemente usa o ataque de sopro de fogo contra o urso e o perfura bem pela boca. Gabaru está satisfeito consigo mesmo, mas fica chocado ao descobrir que não foi o suficiente. O urso feroz o derruba, e Gaburu faz o possível para limitar os danos que sofre. Gaburu ainda sofreu muitos danos do ataque incrivelmente poderoso, então ele concede que essa rodada foi um empate. Sua lâmina ainda está dentro da boca do urso, então pelo menos ele não poderá mais usar seu sopro de fogo. Este urso incrivelmente forte ainda não mostra sinais de colapso, mas Gaburu está a apenas um ataque de perder a vida. Gaburu está em grande desvantagem, mas esse cara é louco ao proclamar que isso só fará sua refeição ter um sabor ainda melhor. Gaburu entra para mais luta e consegue causar algum dano. Não é o suficiente, então ele diz ao urso que já quer comê-lo, e ele avança para outro ataque, mas vemos que ele perde um braço. No dia 34, Gaburu finalmente venceu a Batalha Louca, mas ele mal sobreviveu. Gabru finalmente consegue comer o urso, e ele recebe uma tonelada de características poderosas. Entre elas estão dano pesado e força avassaladora. Gabru desmaia logo depois, mas mais uma vez vemos que ele excedeu seus valores de nível e cumpriu todas as condições. Agora ele pode evoluir para uma rara espécie de Ogre. Seu consciente está se apagando, então Gabru simplesmente seleciona sim sem ler. No dia 35, Gabru continua a comer o urso e ganha ainda mais características incrivelmente poderosas. Ele alcança sua faca, que parece muito menor do que antes, e Gabru fica surpreso ao perceber que se tornou um ogre. Gabru retorna ao vilarejo, mas todos estão assustados com ele e temem que estejam sob ataque. Eles se preparam para fugir, enquanto se perguntam por que o ogre está sorrindo para eles e desejam que Gabru estivesse lá para salvá-los. Felizmente, Gabin o reconhece, mas em vez de ficar surpresa com sua evolução, ela fica zangada por ele ter sumido por tanto tempo. Ela acaba machucando a si mesma, mas ainda repreende Gabru. Ela está chateada que ele perdeu o braço, mas os outros ficam impressionados que ele derrotou o Urso Vermelho. Gabdi fica ainda mais surpreso ao notar que Gabru foi capaz de derrotar o Mestre das Florestas do Norte apenas um mês após nascer. Todos têm perguntas para ele, mas Gabru está apenas feliz por ter sobrevivido e conseguido chegar em seu novo lar em seu novo mundo. Mais tarde, todos ainda ficam impressionados com a evolução de Gabru, pois ele se tornou muito maior e mais forte. Gabru vai verificar as mulheres humanas, mas é seguido de perto por Gobi e a Morena por algum motivo.
Como esperado, os humanos estão assustados com ele, mas ele consegue acalmar eles explicando que é ele. Gobi, no entanto, parece estar incomodada com algo, pois pinça o seu tornozelo. A Ferrador está desapontada em ver que ele destruiu a faca que ela fez para ele, mas revela que ela fez uma faca usando uma pedra espiritual especial. Gabaru elogia, mas percebe que as outras garotas já começaram a pinçar ele ainda mais forte. As gêmeas precisam de ajuda com suas tarefas de cozinha, então Gaburu explica que ele vai designar alguns goblins para ajudá-las. Gaburu impressiona-se que elas tenham se acostumado com goblins tão rápido, então ele diz que elas fariam ótimas esposas. Ele se pergunta se elas querem ser suas esposas, e elas o chamam de cão astuto. Gabru fica feliz com seu sorriso, mas novamente a Morena e Gabi ficam mais irritadas. Gabru então descobre que o alquimista fez veneno. Originalmente era para autodefesa, mas agora que há um Goblin ela pode confiar como Gabaru, ela não tem mais uso para ele. Gabaru a levanta e admira seu sorriso também, mas ele pode sentir imediatamente a intenção assassina vindo das outras garotas. Gaburu passou todo o tempo animando as garotas, mas agora seu espírito está exausto. No dia 36, Gaburu percebe que mais não pode treinar com os outros. Ele se tornou tão poderoso que goblins normais acabavam em condições críticas com apenas seus socos leves. Mesmo a armadura de Gabikiti não resistiu. Enquanto Gaburu cura um goblin quase morto, ele se pergunta o que está errado com Gabikiti. Gabikiti diz que não é nada enquanto vai caçar, mas Gabru pode perceber que algo está errado. Além disso, Gabi tem notado que Apsado e Gabi têm começado a caçar juntos. A Morena está treinando sozinha, e Gabi continua seu hobby de minerar para pedras espirituais. Para Gabi, vemos que ele ainda pode usar seu braço faltante como se fosse slime, graças ao fato de ter comido um slime antes. Gabru se pergunta se Gabikiti estará bem, mas Rapsi aponta que isso depende do quanto esforço Gabikiti colocar. Os dois discutem enquanto Gabru deseja que Rapsi lhe devolvesse seu livro, e ele pensa sobre como finalmente conseguiu um dia de descanso. No dia 37, Gabi pânico ao encontrar um pequeno ser em péssimas condições. Gabi faz o melhor para curá-la, mas ela está perdendo muito sangue, então ele decide que terá que pegar algum medicamento que produza sangue do alquimista. Felizmente funciona, então eles explicam quem são para a coisa que eles chamam de Carbuncle. O Carbuncle se apresenta como Letana e revela que foi atacada por humanos. A pedra em sua cabeça é um material de alta classe, então seu preço é dito ser tão alto quanto 1000 de ouro. Letana pede que eles lhe emprestem sua força e implora para que eles eliminem os humanos que atacaram ela. Gabru está familiarizado com a história dos Carbuncles. Seu mestre, Velvet, era um famoso mago lendário e ele criou eles para vigiar seu tesouro secreto. Latana explica que quando foi atacada, seu núcleo foi quebrado, então sua vida foi curta. No quarto secreto do tesouro estão itens de classe lendária que Velvet coletou ao longo de toda a sua vida. Latana explica que seu mestre odeia humanos. Ele preferiria que os goblins pegassem todo o tesouro em vez dos humanos aventureiros. Eles podem ter tudo, então Gaburu declara que irão. A ferradora garota lhe dá sua nova faca, mas ele diz para as garotas assustadas que não vai eliminá-los de maneira aberta. Sua tarefa é apenas fazê-los sair, mas avisa que pode ter que usar força se eles não ouvirem. Eles então passam pelo buraco que Gabi fez, que é o caminho para o quarto do tesouro. Garo decide tentar persuadir os humanos a saírem, então ele diz para os outros se esconderem. Ele encontra os aventureiros que estão procurando seu quarto de tesouro, mas eles pensam que ele é apenas mais um monstro que precisam derrotar. Eles atacam ele, mas são rapidamente surpreendidos quando ele consegue detectar a presença do assassino invisível. Gaber explica a eles que é uma casa, e o que eles estão fazendo é roubo e assassinato. É claro que eles não têm nenhuma culpa, então Gabru determina que eles estão além de salvação. Os humanos estúpidos estão apenas chocados que um ogre pode falar inglês tão bem, e Gabru diz que felizmente para eles, ele também tem um bom coração. Eles recusam ouvir e atacam ele em vez disso, mas Gabru apenas desvia facilmente de tudo, e novamente diz para eles saírem. Eles não ouvem, então Gaburu analisa a situação. Os humanos têm 3 na linha de trás que usam muitos itens mágicos de alta classe. Infelizmente para eles, é claro para Gaburu que eles estão dependendo muito demais do aumento de nível para aumentar sua força de combate. Isso não faz muito por eles, pois sua técnica de combate em si é péssima, e Gabaru facilmente consegue derrotá-los. Em seguida, um mago comemora ao pensar que acabou de cortar a cabeça de Gabaru. Eles, no entanto, ficam chocados quando se torna claro que seu ataque apenas irritou Gabaru. Ele permitiu que eles vivessem até esse ponto, mas Gabaru está cansado de ser gentil. Os humanos urinam de medo ao perceber que seu feitiço de nível 3 não fez nada. Gabru declara que o tempo de ser gentil acabou. Ele sinaliza para os outros atacarem, e eles agem. Gabru tira sua lâmina e diz aos humanos que lamentarão não ter saído quando ele lhes deu a chance. Depois disso, Gabru revela que eliminou os aventureiros e os comeu.
Isso dá a Gabru várias de suas características, incluindo assassino, mago de alta classe e encantador. Isso não é tudo, pois havia alguns aventureiros de alto nível entre eles, e eles tinham alguns bens valiosos. Há um anel raro, uma bolsa de itens com vários itens dentro, então Gabru come esses também. Entre outras coisas, isso permite que Gabru invoque uma caixa de itens com itens de nível de Tira, que pode armazenar uma quantidade incrível de itens. Eles então vão para o quarto do tesouro, onde Latanna agradece a eles. Ela explica que seu mestre Velvet é bom com espíritos, por isso há muitas pedras espirituais que podem ser minadas lá. Ela deseja boa saúde a Gabi ao se despedirem, e ela desaparece. É um momento triste, então Gabi come a pedra da cabeça que ela deixou para trás. O gordo Gabkit se pergunta se Gabi está bem, e ela diz que está bem. Eles fazem um momento de silêncio por Latanna, e depois Gabru decide que eles irão levar todo o tesouro e dividir entre si. Gabru se maravilha com sua caixa de itens porque ainda tem muito espaço mesmo depois de empilhar todo o tesouro. Gabru não gosta da ideia de deixar o corpo de Velvet lá, então ele queima-o. Surpreendentemente, isso deixa um tipo de guantelete. Gabru tenta colocá-lo e fica chocado quando isso se anexa a ele e se torna seu novo braço. Os outros ficam impressionados ao vê-lo, e Gabru mostra o que ele pode fazer, pois parece apenas como seu próprio braço. Quando eles saem, Gabru decide ter uma festa para comemorar o sucesso da missão. No dia 38, Gabru avalia todo o lote com a ferradora e descobre que tudo é incrivelmente raro e poderoso. No dia 39, Gabru explica que ele deu alguns itens mágicos para os 10 Hobgoblins em seu grupo. Por si mesmo, Gabru escolheu levar a lança vermelha. Isso, junto com 2 outros itens que ele escolheu, significa que ele agora tem 3 artefatos de classe lendária. Classe lendária é a segunda em importância após a classe fantasma, e é dito que o detentor pode governar países inteiros com apenas um deles. Mais tarde no mesmo dia, eles caçam ingredientes para uma sopa de urso, e Gabo está feliz em ver como todos estão ficando mais fortes. No dia 40, Gabo decide ter um torneio para ver quem será o líder dos Hobgoblins, não incluindo ele mesmo. Ele também estabelece um grupo de mercenários. No dia 41, Gabo procura por monstros que nunca havia visto antes. O primeiro que ele encontra é uma aranha de ouro, que deixou alguns itens valiosos. Comendo-os, ele agora pode fazer fio de ouro que assegura que será capaz de fazer acessórios com eles. O próximo animal foi um cervo vermelho, mas comer apenas um deles não deu a ele nenhuma característica. Explorando mais, Gabru chega a uma grande árvore. Ele explica que nesse mundo existe uma espécie chamada Dryads. De acordo com Gobdi, elas tentam machos de outras espécies inteligentes e usam eles como sua própria nutrição. As Dryades são apenas mulheres, e são tão belas que homens não conseguem resistir após olhá-las. O motivo pelo qual Gabru está explicando isso é porque uma dessas Dryades apareceu diante dele. Ela admira os músculos enormes de Gabru e diz que gostaria apenas de conversar. Gabru luta para controlar-se diante de sua atração, mas ele deve, caso contrário, ela usará ele como nutrição. Ele deve evitar isso a todo custo e não pode baixar sua guarda. Gabru decide que deve usar a habilidade que nunca usou antes chamada Libido. Após comer a Dryad em 5 horas, Gabru ganha a característica chamada Bênção da Dryad. A Dryad ainda está viva de alguma forma, então ela diz a Gabru que ele deva voltar em breve, mas ele apenas diz que fará se sentir como quiser. Depois disso, Gabru toma um banho no lago e logo é cercado por homens lagarto. Ele declara que hoje ele é invencível, então Gabru faz um trabalho rápido com eles e até mesmo elimina outro monstro de propósito. No dia 42, Gabru descobre que 2 goblins têm aptidão para magia. Eles imediatamente se tornam parte da tropa de Haps, mas o sorriso malicioso dela preocupa Gaburu. Mais tarde no mesmo dia, Gaburu aprende a encantar sua arma, mas isso parece irritar a ferradora. No dia 43, Gamia está zangada com nosso garoto, mas ninguém explica a ele por quê, e eles apenas dizem para ele usar o cérebro. A Morena está igualmente zangada, e as cozinheiras gêmeas parecem estar irritadas também, enquanto tentam envenená-lo. O alquimista é surpresa que alguém tão perceptivo como Gabaru não tenha notado e revela que as garotas estão zangadas porque estão ciertas. Elas sabem que ele teve um encontro com alguém, e ele fica surpreso ao ouvir que ele tem marcas de beijo no pescoço. Gabru não tinha ideia, e ele maldiz a si mesmo por fazer isso a propósito. Gabru tenta pensar em sua próxima ação, mas ele fica surpreso quando a alquimista revela que sente o mesmo e dá-lhe um beijo. Ela espera que ele aceite seus sentimentos, mas Gabru não esperava isso dela. Ele pensa sobre como isso faz ele feliz, mas Game chega furiosa. Ela quer que Gabaru trate-a da mesma forma, e todas as garotas humanas chegam para dizer a mesma coisa. Do lado de fora da sala, Gabi explica que Gabi selou a sala para que possam cuidar de algum trabalho, e Gabi ganha muitas características a mais. Mais tarde, Gabru sente que alguém está se aproximando e descobre que é um grupo de elfos nobres.
Humanos estão prestes a atacá-los para obter seu tesouro, então eles vieram pedir ajuda aos Goblins. Esse elfo tem um mau humor, mas eles estão oferecendo a eles todo o alimento de 2 meses para sua aldeia. Gobji acha que é uma boa oferta, mas Gaburu surpreendentemente recusa. Ele não se importa com a situação, ele apenas quer que eles sejam mais sinceros quando pedirem ajuda. O cara prepara para atacar Gaburu, mas Gaburu instila medo em suas almas com um olhar terrível. Gabaru então avisa para ele dizer aos arqueiros ocultos para baixar suas flechas. Eles tentam atirar nele, mas não tem chance de ferir Gabaru. O elfo faz eles pararem de atacar, e Gabaru explica que ele está rejeitando sua oferta porque simplesmente não está de bom humor. No entanto, os Goblins vivem nessa floresta também. Se os humanos estiverem causando problemas, então ele não seria contra se alinharem. Gabru então impressiona todos ao usar sua arma lendária para ameaçar todos os elfos ao mesmo tempo. Gabru nem mesmo entende completamente como funciona, mas se ele espetar algo com ela, ele consegue produzir uma quantidade ilimitada de lanças que podem estender 100 metros. Os elfos fogem assustados, então Gabru espera que não os veja de novo por um tempo. No dia 45, Gabru caça 20 esponjas cinzentas. Comendo seus núcleos, ele ganha várias habilidades, incluindo regeneração fluida e autorreplicação. Gabru testa a autorreplicação e descobre que pode criar uma versão miniatura dele mesmo com seu sangue. Ele até mesmo pode ver a si mesmo nessa coisa, o que significa que eles têm sentidos ligados. Isso dá a Gabru, o garoto, uma ideia brilhante. No dia 46, ele faz as garotas fazerem roupas com seu sangue no tecido. Assim, as roupas podem servir como transmissores, caso eles estejam em perigo algum dia. No dia 47, um dos escuteiros mini de Gabru descobre que os elfos não aprenderam a lição e voltaram. Nessa vez, Gabru apenas solta um rugido alto no interior da caverna e os elfos ficam terrivelmente assustados, não conseguindo sequer se mover. Gabru não diz uma palavra quando emerge e simplesmente captura-os. O líder dos elfos explica que a falta de respeito de Gabru feriu sua honra, e isso lhe rendeu mais de uma morte. Os outros elfos, no entanto, se desculpam por não terem conseguido impedir seu chefe. Gabru chegou a uma decisão, mas é uma dura. Seu chefe já pode ser considerado morto, mas os outros terão uma chance de sobreviver. Gabru fará com que eles enfrentem os Goblins em um combate simulado, e os elfos que ganharem viverão. A escolha de Gabru é justa, pois ele declara que se eles quiserem sobreviver, então eles terão que lutar com tudo o que têm. No final, de 23 elfos, 6 foram derrotados. Os 6 eram todos homens, mas Gabru admite consigo mesmo que ele alterou os combates porque não gosta de ver mulheres sendo eliminadas. Gabru então se alimenta dos derrotados e ganha muitas habilidades a mais. Gabru então revela aos sobreviventes que eles agora são prisioneiros. Eles pensaram que seriam libertados, mas Gabru lembra a eles que ainda tentam eliminar os Goblins. Gabji pensa que os elfos prisioneiros serão muito divertidos, mas Gabru lembra a ele que há regras contra tocar prisioneiros. Gabji promete ouvir seu líder, mas ainda suplica, pois está desesperado. Gabru então vai dar a punição final ao líder da unidade de elfos. No dia 48, vemos que Gobikiti atingiu o nível 100. No dia 49, todos ficam impressionados ao ver que Gobikiti evoluiu em uma variante especial. Sua cor escura vermelha é o resultado de uma bênção do deus da chama, e sua pele de coração de ferro é uma bênção do deus da guerra. Gabikiti explica que Gabru não teve alguém para se desafiar desde que se tornou um ogre, e Gabikiti estava preocupado que ele nunca conseguiria alcançá-lo. Gabikiti é diferente agora, então eles se desafiam ao ar livre. Gabru ainda domina o combate, mas Gabikiti é surpreendentemente capaz de se defender. Gabru eventualmente vence o combate, mas a luta provou a ele que Gabikiti realmente é seu rival. Naquela noite, Gabru estava exausto e foi encontrado por uma figura estranha. Essa coisa se desculpa por algum motivo e dá a Gabru um presente como o mínimo que pode fazer. Gabru acorda, mas não tem ideia do que aconteceu. No dia 51, Gabru se pergunta se Galkiti inspirou os outros, pois eles têm 4 novos Hobgoblins. Um até mesmo está apto para ser um mago, e outro será um clérigo. O nome do clérigo é Gobji, e ele promete curar o máximo de pessoas possível. Hobsei também evoluiu, crescendo para se tornar o Lorde familiar como meio Lorde de feitiços. Lordes de feitiços não geralmente têm marcas como a que tem nos braços, e Gabru nota que parecem com as que tem em seu corpo. Hapsei está transbordando de mana, então ela quer testar sua força fora. Ela demonstra seu poder imenso com um ataque de fogo incrível e explica que pode fazer mais 20 desses. Isso é incrível, mas o que é mais surpreendente é que ela é apenas um meio Lorde agora, e ela provavelmente vai evoluir para um Lorde de feitiços completo na próxima vez. Gabru dá a ela alguns novos equipamentos para se adequar à sua evolução, e ela diz a Rabsado que é certa, que ela vai se recuperar em breve.
Gabru percebe que evoluções têm acontecido com frequência, e suspeita que ele é a razão disso. O ambiente de um Goblin durante seus primeiros 30 dias de vida tem um grande efeito em sua taxa de crescimento. É ótimo que todos estejam ficando mais fortes, mas Gabru admite que não todos na aldeia são tão sortudos. No dia 52, a geração mais velha dos Goblins expressa seu descontentamento. Eles têm feito o possível para se manterem, mas estão sendo deixados para trás pelos jovens Goblins. Eles decidiram deixar a aldeia e ficam surpresos quando Gabru decide não acabar com suas vidas por trair ele. Gabru explica que eles não estão roubando nada, então é sua escolha se eles querem deixar. O que é ainda mais surpreendente é que Gabru dá a eles um presente de despedida. É uma faca mágica feita de mitril com uma lâmina incrivelmente afiada. No dia 53, Gabru encontra um humano que foi morto por um orco. Não havia mais esperança para ele, mas após Gabru se alimentar dele, ele descobre que tem uma habilidade muito interessante. Ele espera que use bem isso seja uma maneira de homenagear o cara. Essa habilidade é chamada Domador de Monstros. Naquela noite, Gabru ficou mais feliz do que nunca quando a alquimista revela que ela conseguiu fazer cerveja. No dia 54, Gabru anuncia que a geração anterior de Goblins deixou a aldeia e oferece a eles a opção de se juntarem a eles. Ninguém mais quer sair, então eles fazem um brinde. No dia 55, o genial Gabru trabalha em produzir brincos com seu sangue neles para servirem como dispositivos de comunicação. No dia 56, Gabru descobre que eles funcionaram perfeitamente, então faz suficientes para todos. No dia 57, Gabru derrota um Treehorn, e Gabru testa sua habilidade de domador de monstros que ele obteve do humano. Funcionou perfeitamente, e o Treehorn se tornou seu primeiro familiar. No dia 55, vemos que Gabru agora também tem um familiar de urso cinza. A cabeça de um lobo preto se tornou seu pet e guarda-corpo para as mulheres humanas. No dia 59, Gabru experimenta um choque incrível. A morena que era muito fraca no início se tornou uma guerreira poderosa. Enquanto eles comem, Gabru fica surpreso ao descobrir que ela acabou de obter um novo trabalho. Um pouco depois, ela mostra sua nova habilidade de caçadora, e Gabru explica que seu novo trabalho é Soldado da Sombra. Ela agora precisa comer monstros periodicamente ou morrerá. No entanto, isso resulta em um crescimento impressionante. Mais tarde, Gabru é informado que humanos têm estado atacando goblins que vagam na floresta, então ele percebe que é quase hora da guerra entre eles e os humanos. No dia 60, Gabru sente que kobolds estão sendo perseguidos por algo que ele não pode sequer detectar com sua habilidade de busca. Quando os kobolds chegam à caverna, encontram esqueletos magicamente animados. Os arqueiros de Gabmi tentam atingi-los, mas suas setas não causam nenhum dano. Há um número incrível de esqueletos, então Gabkit tem medo de que as coisas vão ficar realmente ruins. A habilidade de busca de Gabru permite que ele veja um sinal grande por trás de todos os esqueletos, provavelmente a coisa que os criou. Os outros tentam lutar contra os esqueletos, e um ataque de Apsado faz Gabru perceber algo. Cortar os esqueletos não funciona, mas quebrá-los em pedaços é extremamente eficaz. Todos colocam suas armas no chão e começam a bater em seus oponentes. Há ainda muitas dessas coisas, então Gabru decide que terá que colocar fim à batalha. Ele começa a fazer uma contagem regressiva em sua cabeça enquanto passa pelo exército de esqueletos. Ele termina 3 segundos antes, mas consegue esmagar o monstro que estava criando todos os esqueletos. Comendo isso, ele ganha a habilidade de invocar undeads mais baixos e materiais de equipamento de alta categoria, entre outras coisas. Os kobolds se desculpam por seu erro. Eles acidentalmente escavaram o tesouro de Velvet que os goblins haviam evitado anteriormente, e acordaram seu guardião, o maior esqueleto. Em um último esforço para sobreviver, eles correm para a caverna de Gabaru, que se tornou conhecido como o Ogro Negro Assustador. Esses kobolds agora chamam Gabaru de seu Lorde, mas Gabaru aponta que ele eliminou muitos deles. Eles são incrivelmente gratos por ele salvá-los, e entendem que o forte devora o fraco é apenas lei natural. Eles devem suas vidas a ele, então declaram que o que acontecerá com eles a partir de agora é totalmente a cargo de Gabru. Gabaru entende e tem suas feridas examinadas pelo clérigo. Gabaru então olha ao redor em sua caverna. Ele não tem ideia de como aconteceu, mas acabou reunindo um grupo bastante interessante. Em 61º dia, Gabiru vai caçar com Gabkit, e eles avistam 12 soldados humanos armados. Eles os seguem, e Gabiru usa sua habilidade para escutar os humanos. Ele aprende que os humanos estão tentando sequestrar a filha do chefe elfo. Além disso, um elfo deu a eles a dica. A filha do chefe retorna de uma festa, então os humanos começam seu ataque. Eles eliminam uma série de seus guardas e capturam a filha. Garru sentiria muito em deixar a filha ser levada, então ele resgata a menina e prende os humanos. Em 62º dia, ele aprende que o exército humano faria seu movimento em 20 dias. Gabru comeu todos os 12 humanos e ganhou muitas habilidades.
Quando a filha elfa acorda, ela está assustada com Gabru. Ele nota que ela tem asas, o que é incomum para elfos. Gabru tenta acalmá-la, mas ela fica piorada ao supor que ele vai fazer coisas terríveis com ela. Ela finalmente relaxa um pouco após beber chá calmante, mas fica chateada quando Gabru revela que não conseguiu salvar seus guardas. Ela culpa ele por apenas assistir enquanto eles eram atacados, mas ele explica que a guerra humano-elfo não é sua responsabilidade. Ele revela que há um traidor entre os elfos, então ela deveria estar mais preocupada com isso. Ela chora descontroladamente, então Gabru apenas diz para ela descansar antes de levá-la para casa. Aquela noite, Gabru tem que lembrar o velho manter as mãos longe. Em 63º dia, eles levam a elfa para casa. Ela explica que asas são algo apenas os elfos altos têm, mas eles geralmente as escondem dentro do corpo. Elas não devem ser mostradas a outros, mas ela é tão insegura com elas que elas às vezes aparecem. Quando eles chegam ao vilarejo elfo, Garru detecta que 25 arqueiros estão apontando para ele com setas de ouro de Mithril. Felizmente, a filha do chefe explica que o ogro salvou sua vida. O chefe agradece a eles por salvar sua filha, mas Gabo explica que ele não fez isso por bondade. Ele quer uma recompensa e pensa em como o chefe demonstra o que seu tipo significa para ele. Então isso dará a Gabru uma chance de entender o julgamento do chefe. A recompensa de Gabru é algo chamado Nó de Falha. É um tesouro familiar item mágico. A filha fica chocada que ele daria isso embora, mas o chefe explica que é um preço pequeno para pagar pela sua segurança. Gabru está satisfeito com isso, então em troca, ele oferece informações sobre os movimentos do exército humano. Os dois grupos agora estão em bons termos, e os elfos deram aos goblins uma tonelada de equipamento de Mithril. O chefe se pergunta se eles sabem algo sobre um grupo de seus lutadores elite que desapareceram, mas Garru apenas faz como que não tem informações sobre eles. O chefe até dá a Garru uma boa bebida como presente, então Garru promete ajudá-los quando precisarem. Naquela noite, Gabru não acredita no quão delicioso é a bebida. Em 64 dias, Gabru fica surpreso ao descobrir que Gabmi subiu de nível para uma variante Dhampir. Além disso, eles ganharam 8 novos Hobgoblins. Gabmi agora tem algumas novas habilidades. O deus do gelo lhe deu a habilidade de criar e manipular grandes quantidades de gelo. Sua habilidade de olhos malignos pode encantar inimigos para que lutas entre eles mesmos. Gabri parece reconhecer sua aparência, mas não está certo por quê. Gabi também evoluiu, e ela agora é uma metade Lorde da Terra. Lorde da Terra tem a habilidade de manipular o solo. Ela também pode fortalecer seu corpo e usar magia de relâmpago para detectar pedras preciosas. Em relação a Rabsado, ela evoluiu para uma metade Lorde de Sangue. Eles têm a habilidade de controlar o sangue e transformá-lo em armas. Além disso, todos esses goblins evoluídos têm tatuagens por algum motivo, e estão em diferentes locais. Eles dizem que as tatuagens dão poder, então Gabru espera aprender mais sobre elas. Devido a todas as suas evoluções, Gabru decide dar a todos novos nomes. Então temos uma vista de um gráfico que classifica as raças em termos de poder. Ogres ficam em 5º lugar, atrás dos Dhampiers e dos Lord. Ogreru sabe que os elfos irão recorrer a eles quando sua batalha contra os humanos começar. Ele determinou que precisam de todos os recursos que puderem obter, então deu comunicadores de ouvido a novos companheiros. As elfas capturadas pelos elfos recusaram-se a usar os comunicadores, pois é extremamente tabu para elfos decorar seus ouvidos. No entanto, Ogaru deu a elas um pouco de tempo para mudarem de ideia. Ogaru então teve esses novos companheiros se juntarem a eles durante o treinamento. Ele então usou sua habilidade de invocar Undeads. Invocou esqueletos para que pudessem fazer um treinamento prático. Ogaru fez algumas mudanças e invocou-os com armaduras. Quanto mais armadura um esqueleto tem, melhor a qualidade tende a ser. As elfas lutaram e perderam a maioria de suas lutas, mas Ogaru ainda estava satisfeito, pois o grupo estava construindo confiança. Em 60º dia, Ogaru aprendeu que se usar menos mana, ele pode criar esqueletos, zumbis e outros undeads. Ele se perguntou o que eles gostariam, mas descobriu que não podia comer eles. Eles são bons para a prática e ganhar experiência. Eles são purificados em segundos durante o dia, então não poder usá-los durante o dia é uma desvantagem. Ogaru's grupo agora tem mais de 100 membros. Os kobolds estão em uma posição baixa, então terão que trabalhar mais do que todos os outros. Depois de uma luta, Ogaru se preocupa que Gapfu esteja comendo muito carne podre, mas ela acha que é o melhor. Em 66º dia, Ogaru teve Earth fechar a saída da caverna onde os esqueletos estavam vindo. Ele também teve os kobolds caçarem com o objetivo de obter mais familiares de lobo. Os kobolds trabalharam mais rápido do que ele esperava, então conseguiram coletar 20 lobos. No caminho de volta, eles encontraram um poderoso javali, e Earth destruiu-o. Mais tarde, a jovem forjadora revelou que havia melhorado a adaga que Ogaru danificou lutando contra o urso vermelho. Tudo foi modificado com um alho de pedra espiritual, ferro e Mithril.
Ogaru ficou impressionado e a jovem forjadora revelou que havia evoluído para uma forjadora elemental. Em 617 dia, Ogaru Kiji revelou que sempre teve um crush em Irvy. Ogaru surpreendentemente já sabia, então Ogaru Kiji explicou que precisava de ajuda, pois não sabia o que fazer. Então Ogaru fez um plano para ele. Ele quer que Ogaru Kiji faça algo naquela noite e espera ouvir boas notícias no amanhecer. Naquela noite, Ogaru Kiji conta a Earth como ele se sente, e ela parece aceitar bem. No dia seguinte, Ogaru Kiki se sente realmente leve nos pés e mais forte do que nunca durante uma luta contra Ogaru Kiki, conseguindo acertar mais ataques do que o normal. Mas Ogaru ficou feliz que as coisas tenham ido bem para seu amigo. Acaba que Eri falou com Dami sobre isso o dia anterior, então Ogoro e Dami prepararam um cenário para eles. Ogoro Kit tem sido tão forte e cheio de energia que Ogoro teve que substituí-lo com um esqueleto preto em sua luta de treinamento. Depois do treinamento, o grupo usual de Ogro foi caçar. Eles encontraram muitos monstros de insetos que ele nunca havia visto antes, então Ogro ganhou ainda mais habilidades. A mais interessante delas era chamada Exoesqueleto. Ogro usou e ficou surpreso ao descobrir que se tornou como um desses super-heróis transformáveis. Esse novo exoesqueleto é extremamente resistente. Ele tem a habilidade de se reparar e dispersar impactos. É um pouco demais para Oguro ao gosto, mas Dami acha que parece legal. Ogoro tenta se transformar de volta para suas roupas normais, mas ele acaba ficando só de sua pele. Acaba que suas roupas normais foram usadas para criar o exoesqueleto. É uma pena, pois ele realmente gostava de sua roupa, feita do pelo do urso vermelho. Ogoro então descobre que essa habilidade de exoesqueleto é ainda mais incrível, pois permite que ele registre 5 formas. Uma forma usou o urso vermelho, então ele pode registrar 4 outras. Ogoro deu um pensamento a isso e decidiu que queria formas para batalhas aéreas e marítimas. Então, para começar, ele registrou uma forma dos insetos para poder crescer asas e voar. É bem difícil de controlar, então ele precisaria de prática. Está chovendo bastante no 601 dia, então a Morena quer que Ogro lute com ela. Ela tem feito progressos consistentes, então tem pedido mais treinamento recentemente. Ogro então pensa em como ela parecia como um cachorro antes, mas agora parece mais como um cão de caça adulto. Em relação à jovem forjadora, ela tem estado se encontrando regularmente com os elfos para brainstormar ideias para novos armamentos. Ela está trabalhando em desenvolver um arco repetidor, mas os testes foram tão bem que Oguro pediu para ela passar para a produção. Oguro então deu a ela mais alguns materiais na esperança de que ela pudesse fazer um novo armamento para ele. As irmãs chefes também receberam um novo título chamado chefes. Oguro teve as tentar recriar pratos de sua vida passada como batatas fritas. Depois disso, Oguro teve uma reunião com a alquimista sobre a produção de itens mágicos. Ela revelou um item que criou a partir das ossadas do esqueleto preto. É uma pregada de ossos que tem a habilidade de congelar quem a tocou. As outras garotas pegam Ogoro abraçando a alquimista, mas ele não explica o que acontece depois. No 700º dia, alguns elfos chegam em nome do chefe elfo. Esses elfos passam por seus antigos companheiros no caminho, mas os ouvidores de Ogoro têm um efeito de disfarce que fazem parecer ser elfos sombrios. O elfo garoto revela que os humanos estão fazendo seu movimento. Os elfos não serão capazes de lidar com isso sozinhos, então precisam da ajuda de Ogoro. O preço não é uma questão para eles, pois o chefe apenas quer que o inimigo seja eliminado completamente. No entanto, seu contrato será considerado nulo se Ogoro se retirar. Ogoro aceita o trabalho, mas explica que farão isso em suas condições. Ogoro instrui o garoto a dar ao chefe elfo um bracelete para que possam se comunicar. A informação é uma arma crucial, e Ogoro já tem seus minis de sangue controlando a floresta. Ogoro reúne todos e anuncia que é hora de usar tudo o que eles têm trabalhado. A partir de hoje, eles se tornarão uma empresa de mercenários. Eles agora são uma força profissional de lutas, e todos gostam da ideia. Ogoro decide que serão chamados de Parabellum Mercenários. Ele diz a todos para se prepararem para a batalha, pois é hora de sua primeira missão, e todos começam a cantar Parabellum. No 701º dia, Ogros Parabellum Mercenários fazem sua primeira missão. Eles têm um total de 36 membros, e com a magia de falar, seus familiares podem se juntar a eles para um total de 73. Eles os deslocam cedo pela manhã com base em informações coletadas por um dos minis de Ogoro. Um barreiro envolve o acampamento do exército humano, mas Ogero usa uma habilidade em seu braço de prata para destruí-la. Uma vez que a barreira cai, Earth usa sua habilidade de controlar o solo para fechar qualquer rota de fuga para os humanos. Dami e Spelce então assumem o ponto de partida em um ataque mágico coordenado. Ogoro invoca uma horda de esqueletos e segue com alguns lanços para reforço. No entanto, ele fica impressionado ao descobrir que isso ainda não é suficiente para eliminar os humanos.
Alguma cavaleira de Lady está liderando sua defesa, então Ogoru se apresenta com um rugido. Os humanos podem ver que Ogoru Preto está controlando os Undead, então a cavaleira Lady declara que eles irão derrubá-lo juntos. O Mago Humano inicia o ataque, e Olga fica impressionada quando a Cavaleira Lady aumenta sua velocidade. Ele elogia sua habilidade de avaliar a situação e elogia o homem enquanto cobre-se. Mesmo sua estratégia de arrancar seu coração é boa. No entanto, isso não é suficiente, pois Ogoru apenas a empurra de volta. Ogoru então anuncia que gosta do que está vendo, então todos eles ficam como prisioneiros dele. A Cavaleira Lady recusa ouvir, e ela apenas quer acabar com sua vida. Ogoru elogia-a, mas ela diz que se ele quer que ela seja sua prisioneira, então ele terá que demonstrar sua força. Se ela for derrotada, então ele pode fazer o que quiser. Ogoru instrui seu grupo a eliminar todos exceto a Cavaleira Lady, a Feiticeira, a Sacerdotisa e a Espada Flamejante. Eles devem ser levados vivos, mas o resto pode ser eliminado e comido. Ogoru então nos explica que o que aconteceu a seguir foi um massacre unilateral. Damis Olhos Malignos encantados fizeram muitos soldados humanos lutarem entre si por ela, e Ogruk superou outros. Sato de Sangue usou sua habilidade de transformar sangue em armas, e Uchi seguiu com sua habilidade. Finalmente, eles foram capazes de derrotar o inimigo sem nenhum perda. No entanto, a Cavaleira Lady conseguiu atingir Ogoru apenas uma vez. Seu ataque quase não fazia dano nele, mas apenas atingi-lo foi impressionante o suficiente. Então, o Mago Humano prepara um ataque e implora para a Cavaleira Lady se afastar. Spellsake pode ver que o ataque do Mago é um feitiço de 5 níveis, e ela tem medo que Ogoru não possa resisti-lo. O que piora ainda mais é que a Cavaleira Lady está se sacrificando para garantir que Ogoru seja atingido pelo ataque mágico. O Mago Humano se desculpa pois não pode mais conter, e ele libera. No entanto, Ogoru declara que venceu, pois não entende deixar a Cavaleira Lady morrer. A Cavaleira Lady então assiste em espanto, enquanto Ogoru cria um escudo mágico habilidosamente. Spellsake também é um botão de Ogoru, pois esse escudo exigiu que ele combinasse magia de desaparecimento de terceiro nível, um escudo de vazio de seu braço de prata e algumas outras habilidades. Ogoru teve que usar bastante, mas conseguiu parar o ataque de dragão. É uma vitória completa para Ogurus grupo, e ele declara que capturar tantos lutadores poderosos é uma grande coisa. Oguru tem uma festa e ganha uma quantidade insana de habilidades. Depois, os elfos comemoram a vitória. Ogoru vai ver os novos prisioneiros, mas eles não estão bem. No 702º dia, Ogoru explica que com os ouvidores em seu lugar, os humanos não podiam mentir ou esconder coisas, então eles obtiveram uma quantidade grande de informações. O elfo mais velho pediu essas informações e ofereceu álcool como pagamento, então, claro, Ogoru aceitou. Usando o item que Ogoru enviou, Ogoru foi capaz de passar as informações que recebeu dos prisioneiros. Isso incluía os caminhos ocultos que os humanos estavam usando para ambicioná-los. Os humanos planejam usar seus números imensos para suprimir os elfos de diferentes direções. Usando essas informações, Ogurus grupo foi ao redor dos caminhos, estabeleceu algumas armadilhas e esperou em uma trincheira. O exército humano é liderado por cavaleiros completamente armados, e há cerca de 500 deles. Além disso, há 100 magos. Ogoru explica que seria uma batalha longa e difícil se os elfos lutarem contra eles primeiro. No entanto, para Ogoru e seu grupo, isso era basicamente apenas alvo de prática. Ogoru inicia o ataque, então sua empresa fecha rotas de fuga e usa rochas para reduzir seus números. Eles passaram de 500 cavaleiros para 300 instantaneamente. Armadilhas de poço e setas diminuíram esse número até menos de 100 cavaleiros. Ogoru fica impressionado quando o comandante dos cavaleiros ordena a seus soldados para construir uma parede com qualquer coisa que pudessem encontrar. Isso causou um impasse na luta, então Ogoru envia o Ogoru Kit para lutar com o comandante. Os humanos, claro, lutaram de volta, mas Ogoru enviou o suficiente de seus guerreiros para garantir que todos os cavaleiros fossem eliminados. A única pergunta que Ogoru tem é se Ogoru Kit será capaz de se conter. Ogoru Kit começa a destruir o comandante, e o comandante pode ver que tudo sobre Ogoru Kit é louco. Ogoru elogia o comandante por lutar tão bem, mas Ogoru Kit eventualmente vence. Como na última vez, Ogoru Kit tem uma festa e ganha uma série de habilidades. Ogoru Kit aponta que o comandante o lembrou, mas Ogoru Kit não vê isso. Então, Dami sai de repente e revela que quer ter o filho de Ogoru. No 704º dia, os prisioneiros consideram ser capturados vivos mais humilhante do que a morte. O comandante pede para eles se acalmarem, pois eles têm comida e um lugar para dormir, então não é tão ruim. Os cavaleiros apontam que ele é de origem comum, então ele não entenderia, e esse tipo de prisão é uma desonra para nobres como eles. Mais tarde, Ogoru pede ao comandante para lhe dizer por que os humanos estão atacando os elfos. Acaba que a causa de toda essa confusão vem de uma princesa que caiu doente com uma doença rara que é fatal em 99% dos casos.
Ela está prometida a um rei de outro império, então ele decretou que um remédio deve ser encontrado. Os humanos então descobriram a medicina secreta dos elfos, feita com a bênção do deus dos bosques. O início dessa guerra se resume à ganância humana. Mais tarde, Earth fica chocada quando algo acontece durante uma mineração. Todos se perguntam se eles foram atacados, mas acaba que a água criou uma fonte quente. Ogoru se excita ao dizer a todos que isso aumenta sua capacidade de cura e limpa quaisquer status negativos. Além disso, é ótimo para a pele. Todos então aproveitam todos os benefícios de sua nova banheira, e Ogoru acredita Earth por escavar. No 75º dia, Ogoru tem algumas preocupações, então pensa em uma nova estratégia de treinamento usando os prisioneiros humanos. A ideia é que outros trabalhem em suas habilidades de liderança por meio de uma batalha simulada com soldados reais. Eles dão ordens a seus soldados adequadamente equipados, e ganham se puderem derrotar o líder do grupo oposto. Ogoru mesmo fica de lado e atua como juiz. Exemplos são Spellsei dando ordens a tropas defensivas e Dami ordenando arqueiros. Dami e Spellsei parecem estar bem em termos de liderança, mas Ogoru, Kichi e Bledesado não conseguem vencer. Os humanos assistindo não conseguem entender o que está acontecendo, pois não faz sentido como goblins estão praticando manobras militares. O comandante declara que ficou cansado de bater em ossos ao redor, pois ele queria lutar contra Ogoru de frente. Ogoru ficou impressionado com sua coragem. Esse cara ainda quer desafiá-lo mesmo se todos seus companheiros estão perdendo repetidamente, então Ogoru desenvolve uma apreciação por ele, que ele chama de Cavaleiro de Aço. Ogoru então o cobre de mana, e ele fica assustado. Ogoru explica que quebraria ele se não equilibrasse um pouco as coisas. Ele libera um pouco de sua força, e o cavaleiro fica animado quando percebe que está disposto a lutar. Ogoru luta contra ele, mas o cara nunca teve uma chance real de vencer, pois Ogoru destrói ele facilmente. Ogoru o cura, e Ogru-Kidi anuncia que quer lutar contra o Cavaleiro de Aço também. Enquanto Ogoru os observa lutando, ele percebe que Ogru-Kidi também foi inspirado pelo espírito do Cavaleiro de Aço. Mais tarde, o cara explica que veio de um lugar onde há muitos demi-homens, e isso é por isso que é mais fácil para ele conversar com eles. O Cavaleiro de Aço notou uma variedade de raças que Ogoru havia reunido, e percebe que ele organizou muito bem. Ele até começa a se perguntar se Ogoru foi enviado por uma intervenção divina. O cara então deixa de ser cavaleiro e anuncia que quer lutar por Ogaru. Ogaru aceita, o que o torna mais um prisioneiro, e ele decide usar seu talento de forma eficaz. Ogaru faz o Moreno seu aprendiz e instrui ele a ensinar suas habilidades de combate humanas únicas. Mais tarde, o ancião elfo concorda em levar os humanos feridos. Ogoru quer saber sobre a medicina secreta que os humanos buscam, e o ancião revela que é na verdade a medicina que deu a Ogoru antes. A medicina é aparentemente uma grande coisa, e pode curar praticamente qualquer doença. Ogoru não acredita que o ancião elfo deu algo tão precioso, mas o ancião explica que suas leis só proíbem compartilhá-la com humanos, não com Ogoru que salvou sua filha. Ogoru toma a medicina pela primeira vez e sente uma sensação estranha. Isso também resulta em ele receber várias habilidades de cura estranhas. Ogoru dá uma gota de seu sangue a um humano ferido, e o cara fica surpreso ao revelar que suas feridas foram curadas, além de seus dores nas costas terem desaparecido. Ogoru fica impressionado e percebe que tudo isso de ganhar habilidades está ficando realmente louco. Ele curou completamente esse cara com uma gota de sangue, então se pergunta o que aconteceria com mais. Esse tipo de habilidade está em outro nível, então Ogoru se pergunta se ele se tornou sério e louco. No dia 81, Ogoru e seu grupo preparam-se para sua terceira luta contra o exército humano. Ogoru acerta alguém a 300 metros com sua lança e então usa sua habilidade para produzir um número ilimitado de lanças. A batalha termina em apenas 20 minutos após o ataque atingir. Ogoru então usa seu slime para se livrar de todos os corpos. Não é uma visão muito agradável, mas todos concordam que Bledesado tem um problema, pois parece que ela está gostando disso. No dia seguinte, os elfos cochicham entre si, enquanto Ogoru traz humanos para ver o ancião. Ogoru assegura aos humanos que o ancião é mais amigável do que os outros elfos, e isso se provou verdadeiro quando ele serve eles bebidas e comida. O ancião está satisfeito que Ogoru tenha empurrado o exército humano ao limite, mas não quer que a luta dure muito. Por isso, ele quer enviar seus melhores soldados para a próxima batalha, para ajudar a colocar um fim decisivo à guerra. O ancião paga Ogoru, então ele permite. No caminho de volta ao vilarejo, a cavaleira Lady aponta que Ogoru tem sua total dedicação, então ela gostaria de permissão para cumprir seu dever como cavaleira do reino. Ela pergunta se ele estaria disposto a enviar uma medicina elfa secreta para o reino para curar a princesa. Ogoru pensa sobre como ter o reino em sua dívida seria benéfico, mas há um problema.
5 deuses são adorados neste mundo. Eles são incrivelmente poderosos, então tendem a ser a raiz de muitos conflitos religiosos. Ogru tem a bênção do deus da morte e da origem. Então, se alguém como ele fornecer a medicina, isso pode levar a mais problemas. No entanto, ele parece ter uma ideia e diz à cavaleira que considerará. O dia 83 é o dia da última batalha. Há 2.000 soldados humanos, e incluindo os elfos que se juntaram a eles, Ogus grupo é de 650. Esta batalha não será como as outras, pois eles perderão se atacarem de frente. Isso também é porque um dos minis de sangue de Ogro aprendeu algo no dia anterior. Os humanos enviaram uma ordem de 8 guerreiros heróicos que chamam de Hugaldorden. Eles são considerados a força de combate mais forte, pois todos os 8 foram abençoados pelos deuses. Não apenas eles são fortes por si mesmos, eles também empoderam aqueles que lutam ao lado deles. Isso significa que quanto mais aliados eles tiverem, mais perigosos eles são. Oguro não estava nem um pouco preocupado quando soube sobre eles, e apenas se perguntou o que eles gostariam de comer. É hora de batalhar. Então Oguro chama seus esqueletos. Dami se pergunta se é uma boa ideia, pois o sol vai sair em breve, mas Oguro explica que fez algumas modificações nos esqueletos. Ele então instrui Orchekit e seu grupo a cuidarem do perímetro, pois ele irá levar seus esqueletos diretamente ao centro. Ogru inicia a batalha e os humanos ficam surpresos com a quantidade de esqueletos. Os humanos sabem que precisam apenas esperar, pois o sol vai subir em breve e ele finalmente faz. Eles ficam aliviados, pensando que agora poderão empurrá-los de volta, mas ficam chocados quando os esqueletos não desaparecem. Acaba-se que Oguru cobriu os esqueletos com slime para que eles pudessem lutar durante o dia. Os esqueletos fazem um bom trabalho, mas Oguru envia-os para ajudar os outros, pois decidiu terminar com os soldados restantes. Enquanto ele prepara um ataque incrível, Oguru pensa sobre como toda a tropa cairá em pedaços quando ele eliminou as tropas no centro. Perto dali, um dos bravos se aproxima, mas ele está irritado por ter que participar de uma guerra tão entediante. Ele pensa que as tropas precisam apenas lutar mais, mas eles apontam que eles não são tão fortes quanto ele. O bravo chega para ver Oguru se preparando, então percebe que a batalha pode ser interessante. Seus soldados ficam impressionados ao ver Oguru reunir uma grande quantidade de água e sangue, e ele usa seu ataque para destruir todos. A batalha fez Oguru ficar faminto, então ele começa a comer, mas é interrompido pelo garoto casual que gostaria de lutar a seguir. Oguru ouviu sobre essa pessoa, então ele sabe que seu nome é Filipo, o bravão do inseto boneco. Filipo não gosta quando alguém que não o respeita chama ele pelo título, então ele fica muito irritado. Esses olhos são bem estranhos, então Oguru percebe que isso significa que ele foi abençoado pelo deus dos insetos demoníacos. Filipo está irritado com Oguru, pois ele é a razão pela qual suas férias foram interrompidas. Oguru claramente vê que o garoto está agindo como um bravo, mas na verdade, a pressão emanando de seu corpo mostra que ele pode lutar. Filipo percebe que Oguru tem uma bênção, então quer saber qual é, mas Oguru não diz nada. Justamente nesse momento, Filipo revela que tem alguns insetos que usam uma mistura de sua bênção e necromancia. Ele os joga por toda parte e explica que pode fazer os corpos se movimentarem. Eles não são zumbis, pois podem se mover no sol. Então Ogiru determina que os insetos são algum tipo de arma biológica parasitária. Filipo então declara que há uma grande diferença entre bravos e heróis. Os heróis são muito mais fortes individualmente, e os lutadores que eles empoderam também são muito mais fortes. No entanto, os heróis podem apenas empoderar até 10 pessoas. Os bravos, por outro lado, podem empoderar centenas. Justamente nesse momento, Oguru fica surpreso quando Filipo transforma os corpos em monstros. Filipo faz com que eles ataquem, mas Oguru rapidamente começa a destruí-los. Filipo fica impressionado que Oguru consegue destruí-los como se fossem nada, então decide tomar controle direto dos monstros. A batalha fica mais difícil, então Filipo fica impressionado com a velocidade com que Oguru cura. Filipo prepara algo que Oguru não poderá curar, então ele chama um centopeia gigante. Esse animal destrói Oguru, então o garoto explica que é seu bichinho de estimação favorito. Ele também é bem famoso, pois foi classificado como um desastre natural. É extremamente perigoso, pois seu veneno pode causar morte por paralisação de órgãos com apenas uma pequena exposição. No entanto, Filipo fica impressionado ao ver que Oguru conseguiu sobreviver por tanto tempo. O grupo de Oguru fica preocupado, pois o veneno claramente começou a ter efeito. Ninguém pode ajudar, pois eles estão cercados por inimigos. Filipo elogia seu bichinho que traz o corpo sem vida de Oguru para ele, e ele envia-o para cumprir sua outra tarefa. Filipo está certo de que a batalha acabou, então ele pensa em dissecar o corpo de Oguru para descobrir quais bênçãos ele tinha.
Ele procura alguém para ajudar a mover o corpo de Ogoru, mas fica surpreso quando Ogoru desaparece. Justamente nesse momento, Filippo consegue justamente se defender do ataque de Ogoru, e ele se pergunta como ele conseguiu sobreviver. Ogoru não explica, então o garoto assume que ele usou um falso corpo. O bichinho de Filippo já está bem longe, então ele decide usar seu primeiro segredo. Filippo gostaria de que eles se apresentassem formalmente primeiro, mas Oguaro não quer que eles saibam quem ele é ainda. Filippo se apresenta e explica que está classificado sétimo no país inteiro. Oguaro interrompe sua pequena apresentação com um ataque, mas o garoto muta e o empurra de volta. Filippo fica irritado agora, pois Ogoru o forçou a usar seu segundo segredo antes que ele pudesse usar o primeiro. O garoto então se transforma completamente, mas isso apenas o faz parecer ainda mais apetitoso para Ogoru. Isso porque ele pensa que qualquer boa refeição leva esforço. Os dois começam a lutar, mas Filippo fica surpreso que Ogoru consiga se defender e contra-atacar enquanto luta. Isso é incrível para ele, pois Ogoru ainda não passou por uma evolução épica. Ogoru não sabe o que é isso, e Filippo recusa-se a dizer, pois Ogoru não tem sido cooperativo. Isso está bem com Ogoru, pois ele sabe que pode forçar o garoto a falar. Ogoru então explica que tem uma transformação de inseto própria, mas Filippo não acredita. Ogoru usa sua habilidade exoesquelética para se transformar, então Filippo fica impressionado que ele sempre parece ter algo na manga. Oguro se encontra com Filippo no céu para a luta, e ele envia um garoto caindo no chão. Oguro e seu grupo terminam de limpar uma área, mas Dami tem um mau pressentimento sobre algo. Perto dali, Filippo explica que teve muita diversão, mas é hora de parar. Ogoru não o deixa ir, mas o garoto diz que não é sua escolha. Ele toma voo e declara que é um corredor muito rápido. Ogoru persegue, mas ele deve parar para atingir o cadáver que está se movendo sem Filippo. O garoto consegue fugir, mas Ogoru jura que vai comer ele um dia. Dami chega feliz em ver que Ogoru está bem, e ele explica que enviou uma cópia que criou em uma missão enquanto lutava com Filippo. Ele aplicou uma habilidade de escondimento a ela. Então ela se aproxima de alguém e diz para ele não se mover 1 centímetro. A pessoa que ela fala é o próximo rei do país e atual comandante das Forças Armadas Reais. A cópia lhe diz que eles não têm desejo de continuar a guerra. O comandante se pergunta quem ele é, mas a cópia apenas lhe diz para verificar sua armadura. O comandante fica surpreso quando a cópia explica que o que está no frasco é uma medicina elfa secreta que curará a princesa. A cópia friamente aponta que seus soldados podem agora parar de sacrificar suas vidas por nada. Voltando para Ogoru, ele reconhece que poderia ter eliminado o futuro rei, mas sabe que isso teria causado o reino a enviar seu exército completo para destruir os elfos. Ele decidiu contra isso para evitar uma guerra total. Ogeru então pede que Uff monte uma barreira defensiva para que eles possam levar seus feridos à segurança. Perto dali, alguns humanos ficam assustados ao encontrarem Ogeru, mas ele lhes diz para seguir em frente. A batalha acabou, e ninguém mais precisa perder suas vidas. Ele então pensa em como há assuntos mais importantes que precisam ser tratados. Naquela noite, aprendemos que 30 membros de 30 Parabella perderam suas vidas na batalha. É um momento muito triste, pois eles precisam ser enterrados adequadamente. Neste mundo, existe o risco de os mortos voltarem como zumbis ou fantasmas, então eles devem ser queimados. Os outros ficam emocionados ao oferecer orações pelos bravos que lutaram até o fim. Todos reagiram de maneiras diferentes, mas Ogoru não se sentiu particularmente triste. No entanto, ele sentiu a necessidade de se agarrar à vida o mais forte possível, pois eles não podiam mais. No dia 84, aprendemos que a última batalha ganhou a todos uma grande quantidade de experiência de alta qualidade, levando a muitas novas evoluções entre Ogoru e seu grupo. Habdi está fazendo muito de cura e evoluiu para um meio Santo Lorde. Agora pode usar uma habilidade única, chamada Campo de Concha. É até resistente a 20 golpes de Ogoru. Hapu se tornou um zumbi devido ao seu amor por alimentos enlatados. Ela tem estado comendo apenas zumbis, e você é o que você come. Ela fala animadamente sobre os garotos e Ogaru tem medo do que ela pode estar pensando. Justamente nesse momento, o Ogaru é assustado pelos olhos sem rosto de Habi, então ele pede para ela manter os olhos fechados. Ela nunca foi boa em combate direto e agora se tornou um Dodomeki, uma raça que excelsa em suporte de combate usando magia ilusória. Ela tem algumas habilidades úteis, e Ogaru assegura que ela um dia superará ele mesmo em termos de inteligência. As coisas estão indo tão bem que até mesmo alguns de seus hobgoblins mais fracos se tornaram ogros. Este grupo surpreendentemente jurou se tornar mais fortes em honra dos que sacrificaram suas vidas durante a batalha. Ogoru ficou surpreso porque os goblins são egoístas por natureza, mas esses estão lamentando seus companheiros mortos e usando isso como motivação.
O líder dos kobolds também evoluiu para um kobold guerreiro. Este alega ter sido concedido uma aparência feroz como Ogoru, mas Ogoru pensa que ele parece mais com um mafioso que acabou de descobrir cosplay. Ele também recebeu um nome verdadeiro e agora se chama Sudi, o velho Gobdi, e explica que os nomes verdadeiros são nomes especiais que são concedidos a indivíduos de um certo nível. Se um inimigo descobrir o nome verdadeiro de alguém, eles podem lançar certos feitiços como maldições sobre essa pessoa. Dizer o nome verdadeiro de alguém é uma má ideia, e seria como se autodeclarar morto. O líder dos kobolds decidiu compartilhar o seu com Ogoru como sinal de sua lealdade incondicional, então Ogoru decide chamar ele de Makita a partir de agora. Ogoru pensa em o que deve fazer com seus prisioneiros e finalmente decide deixá-los ir em liberdade. Qualquer um que não tenha lugar para ir são permitidos se juntarem a Ogoru em base provisória. Alguns prisioneiros ficam ofendidos com isso, pois se sentem superiores, mas serem provisórios significa que eles são inferiores a um Goblin. Uma discussão estoura quando os Goblins são insultados por isso. Ogoru reconhece que os 3 prisioneiros são mais fortes que Goblins, mas confia mais nos Goblins que foram treinados desde a infância do que em alguns estranhos que chegaram recentemente. Ogoru diz aos 3 que eles podem apenas ir embora, mas eles preferem provar a si mesmos. Eles querem lutar contra o líder do grupo de mercenários, e se vencerem, querem controlar o grupo. O cara mal percebe que Dami é o líder, e eles acham engraçado que um ogro como Ogoru seja seu líder. Ogoru deve acalmar Dami, e ele concorda em se divertir com eles. Ogoru quer lutar contra 2 deles ao mesmo tempo, então eles o chamam de presunçoso. Todos ficam impressionados quando eles mostram suas armas, e o Gavd fora de controle chega para assistir à luta. Ele explica que eles estão usando armas de órbita, e alguns dos outros membros podem usá-las também. As armas de órbita dão um aumento significativo na força aos usuários e se reparam quando danificadas. O Guru elimina os atacantes instantaneamente e bate em qualquer outro desafiante. Justamente nesse momento, todos ficam surpresos quando o Guru é empurrado para trás. Este cara que parece um macaco declara que agora é o líder, mas o Guru o envia voando. O Guru explica que o cara fez um bom trabalho de se esgueirar nele, então deixou ele acertar. Apenas o meio Dumper continua, mas ele não está aí. O Guru eventualmente encontra o cara pedindo a Dami para se casar com ele. O Guru bate nele violentamente, e ele pensa em como ele bater em Dami na frente dele ganhou um pior castigo. Há algumas outras raças poderosas entre os membros provisórios, mas eles estão gratos por terem sido libertados da escravidão. Ogru deu ao meio Dumper um pouco de sangue para curá-lo, e isso fez ele jurar lealdade, e coisas ficaram estranhas. No final de tudo, Ogru e seu grupo acabaram com 50 membros provisórios adicionais. Os membros provisórios lutam contra alguns dos esqueletos de Ogru, e aprendemos que Ogorikit foi colocado em cargo de treiná-los. Isso não é tudo o que está acontecendo, pois Ogoru encontrou alguns novos ferreiros para trabalhar com a menina ferreira. Os pequenos apontam que ela ainda tem muito a aprender, mas veem potencial nela. A menina ferreira não gosta muito deles, mas o ferreiro de duende é de alta qualidade neste mundo. Eles podem até fazer equipamentos de mitralha, então Olga pediu para a menina ferreira tentar fazer isso funcionar. Olga aprendeu uma habilidade recentemente chamada Síntese. Ele faz um experimento com uma órbita, e funciona perfeitamente. Ele então usa a caos dos mortos para produzir um monstro, mas ele não obedece seus comandos, e ele fica selvagem, então ele teve que destruí-lo. Ele então usa a síntese para criar novas habilidades. Ele combina a habilidade de fraqueza à luz solar e a fraqueza ao dano luminoso para criar a fraqueza ao dano luminoso, mas se arrependeu. No dia 85 eles começam a reformar sua base. Eles priorizam as fontes quentes para oferecer como serviço aos elfos aliados. No dia 86, Ogru usa os membros provisórios para testar habilidades sintetizadas. Assim haveria menos problemas em caso de morte acidental, mas Ogru pensa que pode ter exagerado. No dia 87, os ferreiros duendes dão a Ogru seu melhor trabalho. É uma espada de guerra especial, mas Ogru não entende a explicação sobre o que torna ela especial. Tudo mudou muito desde que Ogru nasceu, pois agora ele precisa suprimir sua presença ao caminhar pelos bosques. Caso contrário, os criaturas fogem dele. Ogoro se encontra com a Dryad novamente para pegar algo, mas as outras garotas dizem que ele pagará caro quando se tornar claro que ele estava fazendo algo errado. No dia 88, Ogoro anuncia que eles vão plantar algumas plantações. O que ele pegou da Dryad foi uma coleção de sementes mágicas de frutas e legumes. Elas crescem mais rápido do que as naturais, além de serem melhores e mais nutritivas. No dia 89, alguns recrutas provisórios retornaram para casa. Prisioneiros de nobreza também retornaram para casa, mas Dami os encurralou primeiro. Isso significa que agora eles têm espionagem interna no reino e império.
O exército humano começou a se retirar, então o ancião elfo agradece Ogoro por sua ajuda. Ele organiza uma festa para comemorar, mas Ogoro se pergunta se foi realmente uma boa ideia ser convidado. O ancião reconhece que suas regras exigem que eles se afastem de qualquer um fora de seu vilarejo, mas Ogoro e sua gente são seus amigos. O ancião explica que seu irmão mais novo saiu do bosque há muito tempo atrás em busca de um vínculo com o mundo exterior. O ancião apenas queria garantir que seu bosque seria um lugar seguro para ele retornar, e ele só conseguiu fazer isso graças a Ogoro. Todos os elfos ficam emocionados e a festa continua. Ao retornar à sua base, Earth escavar o último dos pedaços de espírito. Como sinal de gratidão a Velvet e o Carbuncle, Ogoro decide comer este último lote de pedaços de espírito. Claro, isso lhe concede uma série de habilidades. Em seguida, Ogoro dedicou-se a um trabalho de criação intenso. Ele fundiu os ossos de esqueletos negros e adicionou material replicante como proteção solar. Isso permitiu criar o que ele chama de centopeia esqueleto. Ogukuro planeja usá-la como veículo, pois deseja levar as garotas humanas para uma cidade humana. As garotas temem ser expulsas, mas Ogiru apenas as lembra que prometeu devolvê-las para casa quando se conheceram. Mesmo que elas decidam ficar, Ogiru quer que voltem antes de tomar essa decisão. No dia 91, a construção da fonte termal aprimorada foi concluída. A cavaleira percebe que a ruiva está distraída durante o treino, e ela revela que está preocupada em ter que voltar para uma cidade humana. O cavaleiro quer ficar fora disso, mas a tranquiliza, dizendo que Ogiru não parece ter pressa alguma em se livrar dela. No dia 92, as garotas coletam algumas coisas para vender na cidade. Neste momento, Ogoro percebe que ter essas garotas por perto para suprir o conhecimento que lhe falta é uma verdadeira bênção. No dia 93, uma festa é realizada para ajudar todos a se conhecerem melhor. O trio de antes são uns bêbados bem desagradáveis, pois dizem que farão o que quiserem quando Ogoro for para a cidade, mas eles revelam algo a Ogoro. O reino e o império desprezam os demi-humanos, então precisarão de alguém de uma família nobre para ajudá-los a entrar. O cara ruivo desagradável oferece ajuda, mas Oguro recusa. No dia 94, Oguro divide todos em 4 grupos distintos. O objetivo deles é coletar informações sobre o mundo exterior, lidar com quaisquer problemas entre si e tentar subir de nível. No entanto, o mais importante de tudo, Oguro quer que eles se certifiquem de que nenhum deles morra. No dia 95, todos se preparam para partir. Todos mostram suas personalidades peculiares e Oguro diz a Oguro-Kit para não sair sozinho. Com isso, todos os grupos partem. Oguro pensa em quanto aprendeu vivendo na floresta, mas sabe que deve seguir em frente. Isso porque ainda há muita presa poderosa por aí no mundo, apenas esperando que ele as coma. No dia 102, Oguro e as garotas chegam à cidade da guarnição. As pessoas lá surtam porque não estão acostumadas a ver um ogro liderando um grupo de humanos. Mas as gêmeas explicam tudo. Oguro então diz às garotas que elas devem passar o tempo na cidade decidindo se querem viver lá novamente ou seguir com ele. A ruiva então leva Oguro à guilda, enquanto as outras garotas vendem algumas mercadorias. Oguro encontrou alguns problemas, mas ele apenas fez os causadores desmaiarem. Depois de se registrar como aventureiro, o grupo foi às compras. Ele se disfarça de humano e muda para a forma que costumava ter em sua vida passada. Enquanto caminha pela cidade, ele ouve muitas pessoas falando sobre ele, o ogro tatuado. Ogros parecem ter uma má imagem, então Ogre determina que eles não poderão continuar suas atividades como grupo mercenário por enquanto. Momentos depois, alguns bandidos cercam Ogre. Ele derrota esses tolos e os devora para ganhar algumas habilidades interessantes. Ogre percebe que todos usavam anéis iguais, então ele se pergunta se fazem parte de uma grande organização. Perto dali, ele ouve um cara pagando um resgate para libertar uma garota. Os bandidos com quem ele está falando exigem mais dinheiro, e Oguro percebe que eles estão usando os mesmos anéis. O cara percebe que terá que lutar contra eles, e Oguro se dá conta de quão ruim a situação ficará quando ouve que a garota que ele está tentando salvar é na verdade uma princesa. Os bandidos acabam quase eliminando o cara, mas Oguro os nocauteia. Ele também anexou seus clones de sangue a eles para poder rastreá-los mais tarde. O cara fica furioso porque Oguro deixou os criminosos viverem, mas Oguro lembra que acabou de salvar sua vida. Oguro deixa seu cartão de mercenário com o cara para que ele possa chamá-lo se precisar de ajuda. Oguro mostra a ele sua forma de ogro, mas diz ao cara para não dizer uma palavra sobre o que aconteceu. Naquela noite, o cara se encontra com Oguro e revela que a presença da princesa na cidade deveria ser um segredo, mas ela escapou de sua pousada.
Ela foi então encontrada e levada por uma organização. O cara fica chocado quando Ogoro revela que já sabe onde fica o esconderijo deles. Eles vão pra lá, e Ogoro derrota todos os ladrões e resgata a princesa. Enquanto eles derrubam o esconderijo, Ogoro diz que encontrou evidências mostrando que o sequestro foi planejado pela própria princesa. O cara quer relatar isso ao reino, mas Genki aparece do nada para lançar um feitiço sobre ele. Ele faz o cara pensar que algo muito ruim acontecerá se ele revelar o que realmente aconteceu aqui. Em vez disso, ele inventará uma história com a princesa e seguirá vivendo uma vida pacífica. No dia 103, Ogre foi informado de que goblins e hobgoblins recém-nascidos haviam chegado. Ogre ficou feliz que a próxima geração nasceu, mas ele ainda precisa ouvir as respostas das garotas antes de deixar a cidade. Quando ele vai falar com as garotas, todas dizem que ele nem precisava perguntar e elas já arrumaram suas coisas para ir com o Garou. As chefes ainda têm muitas receitas para experimentar, e a garota nerd ainda precisa fazer a bebida alcoólica perfeita para o guru. A ruiva e a ferreira também têm seus motivos para retornar, então o guru as agradece. Mais tarde a princesa Rubilia se apresenta, e o cara explica que ela exigiu que encontrassem o Oguru, que a salvou para que ela pudesse agradecê-lo. Rubilia ouviu dizer que Ogre lidera um grupo mercenário, então ela tem um trabalho para ele. Ela quer que eles a escoltem de volta à capital real. Ogre fica chocado com o tom dela, e ele se pergunta se esse estranho poder dela é semelhante a um encanto. O guru se recusa para escoltá-la e aponta que ela tem muitos guardas. Rubilia diz que todos são chatos, então o guru explica com raiva que eles têm outras coisas que precisam fazer. O cara revela que eles serão recompensados com uma placa de ouro por escoltar a princesa, e as garotas insistem para que o guru aceite o trabalho. Uma placa de ouro vale 1000 de ouro, o que é muito mais do que eles conseguiriam por um trabalho normal. A obsessão delas por dinheiro incomoda o guru, mas ele está interessado em ver a capital real, então ele aceita o trabalho. Depois o guru admite que também está animado com o prêmio em dinheiro. A princesa revela que fugiu de seus guardas novamente, então o guru repreende o cara. Infelizmente ele explica que a princesa é teimosa. Isso é muito ruim, já que os guardas provavelmente estão procurando por Rubilia, e se ela for encontrada com o Oguru, eles provavelmente o confundirão com um sequestrador. Eles seguem viagem de qualquer maneira, e Oguru responde a todas as perguntas de Rubelia. Ele explica que estão montando em uma centopeia esqueleto. Oguru então diz a ela que alguns animais próximos são chamados de touros da floresta. Eles têm carne de boa qualidade e seus chifres podem ser vendidos por muito dinheiro. O grupo derrota alguns dos touros da floresta, e eles fazem um banquete. Isso não é tudo, pois eles usam um dos touros da floresta para disfarçar sua centopeia esqueleto, que era muito óbvia, como uma carruagem. A ruiva pega um coelho e o come. Ela ganha algumas habilidades, e Ogoro explica que o poder dela só se manifesta se ela fizer isso. O cara fica preocupado quando a princesa se torna muito descuidada, e Ogoro precisa salvá-la. Acontece que ele tem que salvá-la muitas vezes, inclusive quando ela se aproxima sorrateiramente dos chefes que estão segurando facas. É muito ruim. Então ele a repreende. No dia 104, eles encontram um ninho de cobras-tartaruga. Eles trabalham juntos para capturar esses animais e se preparam para outra refeição. A princesa pede desculpas aos chefes por seu comportamento e oferece ajuda para preparar a refeição. Todos então desfrutam das cobras-tartaruga grelhadas. Enquanto a jornada continua, o guru percebe que Rubilia é extremamente curiosa. Mesmo que ela saiba que algo é realmente perigoso, ela não consegue evitar investigar. Ogoro se interessa pela cavaleira, então ele permite que eles se juntem ao treino matinal. A princesa também quer participar, mas lhe dizem que o treino não é apenas um jogo. Ela insiste, então Ogoro permite que ela se junte a eles. Ogiru acorrenta o cavaleiro até ele desmaiar, e ele fica impressionado com a princesa enquanto ela pratica seriamente seus golpes de espada. Naquela noite eles planejam sua rota para o dia seguinte. O caminho ao longo de um penhasco é o mais curto, mas também o mais perigoso. É perigoso por causa das águias filé que residem lá. Elas são a raça mais forte ao redor do caminho da montanha. São extremamente rápidas e também secretam veneno de suas garras. Pior ainda, a águia de Jade da classe chefe tem um poder de bênção, e ela os caçará se encontrarem uma. Nesse momento, todos ficam chocados quando Ogre anuncia que eles caçarão a águia de Jade. A caçada acontece no dia seguinte, e as águias capturadas se tornam o café da manhã deles. Momentos depois, Ogiru percebe que as coisas vão ficar muito ruins, então ele diz aos outros para ficarem onde estão. Todos ficam muito preocupados, então Ogiru pede desculpas porque decidiu há muito tempo comer o máximo de inimigos que encontrar. Mais tarde, todos ficam ainda mais preocupados, pois Oguru está lutando contra a besta há mais de uma hora.
Dami tem certeza de que Oguro está bem, e ela explica que ele uma vez derrotou um urso vermelho após uma batalha que durou a noite toda. O cara ruivo aponta que esta águia é muito mais perigosa, e ele diz que eles precisam pensar em fugir depois que Oguro for eliminado. Dami se recusa a fugir e simplesmente declara que ficará com Oguro, não importa o que aconteça. Nesse momento as coisas ficam quietas, e todos temem que Oguro tenha perdido a vida quando vêem seu braço no chão. Oguro está vivo, mas em péssimo estado. Então os membros mais novos determinam que derrotar a águia é impossível e eles precisam fugir. A situação parece muito ruim, mas Oguro decide que precisa levar as coisas a sério. Todos ficam chocados quando ele come o próprio braço e agradece à águia por ajudá-lo a treinar. Ele reconhece a força dela e veste sua armadura. Oguro estrangula o pássaro gigante com seus fios para que ele não possa mais escapar. Com apenas um ataque, Oguro envia a águia caindo no chão. Ele pensou que morreria instantaneamente, mas os abençoados têm forte vitalidade. Nesse momento, Oguro descobre uma pedra enterrada sob o coração da águia de Jade. As garotas explicam que é extremamente raro e elas dizem a Oguro para não comê-lo. Elas querem usá-lo para algo porque é um material para fazer armas poderosas. O grupo então se banqueteia com a águia de Jade cozida, e Oguro ganha ainda mais habilidades. Oguro usa o pássaro para outro slot de exoesqueleto e ele ganha algumas asas emplumadas. Nesse momento, a princesa exige saber por que Oguro come todos os monstros que encontra. O Garou já havia sido perguntado isso várias vezes em sua vida anterior, e sua resposta ainda é a mesma. Ele come porque ele o matou, e ele mata para viver. Se alguém morre por causa de algo em que ele esteve envolvido, ele o come o máximo que pode para compensar. Todos a quem ele contou isso em sua vida anterior ficaram chocados, mas a princesa apenas fica em silêncio. Ele se pergunta o que ela está pensando e eles continuam sua jornada. No dia 109, nosso grupo chega a uma vila e todos os aldeões estão aterrorizados com Oguro. Em vilas que são apenas de humanos, Oguro ouviu dizer que eles odeiam demi-humanos. No entanto, Rubilia mostra seu brasão de família para acalmar a todos. O grupo é então recebido na vila e levado ao seu local mais popular, a Grande Cachoeira. Depois de passar o dia em uma fonte termal, a vila faz uma celebração. Para agradecê-los pela hospitalidade, Oguro compartilha seu álcool com os aldeões. Um aldeão fica um pouco atrevido demais, então ele sente a ira de Dami. Para animar um pouco as coisas, Oguro decide fazer uma competição de bebida, e o vencedor receberá 4 placas de prata como recompensa. Infelizmente para os aldeões, ogros não podem ficar bêbados, então todos desmaiam tentando vencer Oguro. Oguro come alguns peixes e ganha algumas habilidades. No dia 110, eles deixam a vila, e Oguro percebe que as gêmeas estão um pouco pálidas. Elas explicam que é porque cozinharam para muitas pessoas durante o festival, então Oguro se oferece para cozinhar no dia para que elas possam descansar. No dia 111, todos ficam chocados, e eles dizem a Oguro para parar a centopeia. Acontece que as gêmeas estão grávidas dos filhos de Oguro. Oguro imediatamente contata Gobji porque ele não sabe o que fazer. As barrigas das gêmeas ficaram grandes instantaneamente, então Ogre se pergunta se seria certo mandá-las de volta para a vila. Infelizmente, Gobji explica que elas não conseguirão chegar a tempo. Filhos de Ogro roubam nutrição da barriga da mãe e nascem imediatamente. Se as gêmeas fossem ogros, então estaria tudo bem, mas corpos humanos são muito pequenos. Se elas não receberem nutrição suficiente, as barrigas das mães podem rasgar. Não há tempo para voltar para a vila, então Ogro decide procurar um lugar próximo para elas darem à luz. As gêmeas estão com muita dor, mas dizem a Ogro para não se preocupar e prometem dar à luz seus filhos em breve. Momentos depois, porém, todos ficam preocupados quando veem que as gêmeas estão começando a parecer muito magras. Elas estão ficando muito fracas e a poção de vida do alquimista não funciona nelas. Elas precisam desesperadamente de algo com maior teor nutricional para sustentá-las. Jasta e Ogukuru têm uma ideia. Ele sabe que será difícil para as gêmeas, mas não há muitas opções. Obihu arranca o próprio braço e diz a elas para comerem sua carne. Todos ficam chocados, mas esta é a única maneira de fornecer a elas a energia de que precisam. Não há tempo para cozinhá-lo, então elas terão que comê-lo cru. As gêmeas se recusam a deixar o guru passar pela dor, mas os outros apontam que ele pode simplesmente se regenerar. As garotas ainda se recusam. Então o guru morde sua própria carne e as alimenta ele mesmo. Ele declara que elas podem odiá-lo se quiserem depois, mas ele se recusa a deixar que elas e seus filhos morram. Depois de alimentá-las, Ugro encontra uma caverna adequada. Há alguns ursos nela, mas Ugro faz com que os 3 lords os eliminem.
Ogro usa algumas de suas habilidades para fazer camas, mas as garotas estão ficando tão grandes que parecem que vão estourar. Ogro usa sua habilidade de cura com alguma anestesia para aliviar a dor delas, mas ele não sabe quanto tempo isso vai durar. Eventualmente, uma das barrigas para de crescer, e vemos que o guru está usando um de seus minis de sangue para transmitir o que está acontecendo para Sage. O guru diz que o que ele está prestes a fazer será útil para a base deles, então ele quer que Sage observe de perto. Ele coloca uma das gêmeas para dormir, e usa uma habilidade para criar um bisturi. Ele se lembra de continuar curando e sedando, e o guru começa o procedimento. Um tempo depois, vemos que as gêmeas deram à luz um menino e uma menina. Graças ao sangue e às habilidades de Oguru, todo o procedimento foi um sucesso, e as feridas das gêmeas já cicatrizaram. O guru está feliz por não ter perdido as gêmeas e orgulhoso de ser pai. A princesa segura um e Hu lhe diz que os bebês parecem macacos, mas ainda são fofos. Nesse momento, Gobji pede para ver os bebês, pois ele assume que eles podem ser de sangue misto de ogro. Isso é confirmado, pois ambos têm chifres, então Gobji explica que Ogru pode remover os chifres enquanto eles ainda são bebês. De acordo com Gobji, quando uma humana dá à luz um filho de demi-humano, ele será da mesma raça que o pai. No entanto, em um milhão de casos, nasce uma raça especial chamada sangue misto. Eles possuem grande poder, mas ambas as raças os verão como desagradáveis. O melhor que poderão fazer é viver como monstros nocivos. Ogru aprecia todo o conhecimento que Gobji lhe deu, mas desta vez, Ogru tomou sua própria decisão. Se seus filhos acabarem se tornando monstros porque todos os odeiam, então ele ainda os cobrirá de amor. Sage garante a Ogru que todos em Parabellum sentem o mesmo. A outra coisa estranha sobre seus filhos é que eles têm orbes em seus corpos. Oguro assume que é porque ele tem muitos orbes e esferas de dragão dentro de seu corpo. Eles decidem nomear a filha Aro e o filho Argento. As gêmeas, cujos nomes são Felícia e Alma, estão bem. E Oguro as agradece por terem gerado seus filhos. Ele quer viver junto com elas como família de agora em diante, e elas sentem o mesmo. No dia 112, Ogre quer encontrar um monstro forte que ele nunca viu antes, então ele vai explorar sozinho. Depois de um tempo, ele encontra uma besta que decide chamar de Cervo Branco. Ogru pode dizer que é um confronto de chefe apenas olhando para ele, e mesmo que ele dê tudo de si, há apenas 30% de chance de ele vencer. Ogru não sentia o medo da morte há muito tempo, mas isso apenas o deixa animado. Ogru se transforma, mas fica confuso quando a besta não o ataca. Nesse momento, o monstro solta seus chifres e foge. Ogru pensa em comê-los para ganhar algumas habilidades incríveis, mas sua intuição lhe diz que ele deveria dá-los aos seus filhos. Depois de mais alguma exploração, Ogru encontra uma força conjunta composta por humanos e demi-humanos. Eles estão em uma batalha, e Oguro pode dizer que eles têm muita experiência. Enquanto ele observa, fica bem claro que eles são o grupo mais forte que Oguro já viu neste mundo. No entanto, o alvo deles é um monstro-chefe, e ele está dando uma boa luta. O grupo eliminou várias bestas, mas o chefe se prepara para encerrar a luta com seu ataque mágico mais poderoso. Nesse momento, essa besta imensamente poderosa é explodida em pedaços por Ogaru e sua nova arma de braço. Ogaru estava um pouco nervoso para usar aquele ataque, mas ele queria salvar o grupo para poder lutar contra eles mesmo. O problema agora, porém, é que ele não tem certeza se consegue encaixar o monstro gigante em seu armazenamento. Ele vai caber, então ele volta sua atenção para o grupo. Um humano se levanta para protegê-los, e isso faz Ogru pensar em algo. Ele se pergunta se esse cara teria sido capaz de derrotar o chefe se ele não o tivesse destruído. Ogru não tem certeza do porquê, mas esse cara está omitindo algo que o faz ter certeza de que teria vencido o chefe. Nesse momento ele elogia o cara por ter feito um bom trabalho durante a luta. Ogru decidiu não comê-los e, em vez disso, apenas finge que foi enviado por alguém para derrotar o monstro-chefe. Ele pede que o deixem levar o monstro, e em troca, ele oferece para curar suas feridas. Eles concordam, então Ogru pega o cadáver do monstro e eles se separam. O cara fica impressionado que uma criatura como Ogru exista. Ele podia dizer que Ogru ainda não havia atingido o nível épico, mas por alguma razão, ele não consegue se mover de jeito nenhum. Alguma garota se pergunta se é por causa de seus ferimentos, mas não é. É na verdade por medo. O cara tem uma habilidade chamada Voz da Morte, e ela lhe mostrou o pior resultado do que poderia ter acontecido. Se eles tentassem lutar contra Ogru, então todos teriam perdido suas vidas. Depois de comer o chefe e ganhar mais habilidades, Ogru eventualmente retorna à caverna. Seus filhos já podem andar, e eles dão as boas-vindas a Ogru em casa. Então Ogru os chama de gênios. Ogru os alimenta com o chifre do cervo, e ele pode dizer que suas habilidades melhoraram significativamente.
Ugru e a Ruiva também experimentam, mas Ugru fica chocado quando eles ganham duas habilidades com símbolos estranhos nelas. Levou apenas um pequeno fragmento do chifre para fazer isso, então Ogru teme ter cometido um grande erro desta vez. Está bem claro que aquele cervo branco não é uma criatura que ele poderia lutar agora. Naquela noite o nível de Ogru mais uma vez excede o valor especificado e todos os requisitos foram preenchidos, então outra evolução se torna disponível para ele. Ele agora pode evoluir para uma espécie extinta, um Lorde Apóstolo. Ogru decide aceitar e recebe o nome verdadeiro Yatin Dodi. Ele também deveria ganhar algumas habilidades, mas as condições para algumas delas ainda não foram cumpridas. Elas só serão concedidas quando as condições forem atendidas. Além disso, 8 dos subordinados de Oguru são nomeados Generais Demônios. Na manhã seguinte, todos ficam chocados ao ver a nova evolução de Oguru. No dia 114, o Guru descobre que a ferreira e a alquimista estão ambas grávidas. O Guru decide encontrar um lugar com água, então a princesa diz às meninas para aguentarem só mais um pouquinho. Isso é um grande problema, mas Oguru diz que pelo menos ele sabe o que fazer desta vez. Um tempo depois, Emery e Spinel têm os bebês. A bebê humana é chamada Nicola, e o bebê orc macho recebe o nome de Oniwaka. No dia 115, a princesa se disfarça. Eles estão perto da capital real, então se ela não se disfarçar, haveria um grande alvoroço. Ugru instrui as mães a fazerem uma pausa, e ele envia as outras meninas para coletar informações na Guilda dos Aventureiros. Na guilda, alguns desconhecidos dizem ao Guru que ele parece muito forte e pedem para lutar com ele. Lutar com ele seria muito fácil para o Guru, então ele oferece deixá-los lutar contra os nobres, em vez disso. Os nobres ficam chocados e Oguru até oferece dar aos aventureiros 5 placas de prata como prêmio pela vitória. Os nobres batalham com os aventureiros e Oguru percebe que Dami quer participar. Ela só pode assistir, no entanto, e a sessão termina quando os aventureiros não aguentam mais. Kenki cai em lágrimas ao ver o quão fortes eles se tornaram, mas os outros apontam que não é motivo para chorar. O objetivo principal deles era ficar mais fortes, e isso é apenas o começo. Ogru fica impressionado com eles, então ele os permite se juntar a Parabellum. Ogru então faz umas comprinhas, e ele compra um item mágico raro que permite a alguém imprimir qualquer cenário que veja. Parece bem complicado, mas na verdade é apenas o que era chamado de câmera no mundo antigo de Ogru. Claro, ele fez bom uso da câmera imediatamente, tirando muitas fotos de seus filhos. Naquela noite, Ogru pensa em como eles estão a apenas alguns dias de distância de chegar ao seu destino, e se pergunta que tipo de inimigo os espera lá. Além disso, ele tem estado tão ocupado que não teve tempo suficiente para contatar os outros grupos. Bloodsado lidera o grupo 3, e ela explica que Spellsey comprou muitos livros de feitiços. Ogru não se lembra de ter dado muito dinheiro a eles, mas Spellsey explica que eles têm capturado bandidos e sequestradores. Eles pegam todo o dinheiro deles para não terem que se preocupar com despesas de viagem. Dedomi lidera o 5º grupo, e ela está trabalhando duro coletando informações. O Guru a elogia por um trabalho bem feito e a lembra de descansar um pouco. O 4º grupo não tem um líder, então eles discutem por tudo. O Guru decide que eles precisam de um líder, mas a Brin fica chocada ao ouvir que é ela. Ela tenta objetar, mas a decisão de Ogru já foi tomada. Ogru se prepara para contatar o 2º grupo, liderado por Ogru Kit, mas ele tem uma visão chocante. Dami se pergunta o que há de errado e Ogru diz que ele está morto nessa visão. No dia 116, Ogru diz à princesa que eles irão por um caminho diferente. Os outros sabem sobre sua visão onde ele perde a vida e explicam que deve ter sido um sonho de premonição. Dami não quer ouvir falar disso, mas Ogoro precisa ir ao lugar de sua visão para ver se sua visão é real. Levará 2 dias para chegar a este local, e eles podem estar um pouco atrasados para chegar à capital real. A princesa surpreendentemente decide permitir o desvio e declara que eles irão para a cidade labirinto. No dia 117, Ogru explica que eles chegarão à cidade labirinto em mais um dia. Todos aproveitam a presença das crianças, mas a princesa aponta que uma delas nem está andando ainda. Isso porque esta é humana, e geralmente leva cerca de 1 ano para começar a andar. Adiante, Dami olha fixamente para o colar dela. Ogru não consegue acreditar que ela ainda o tem, então Dami aponta que é o colar que Ogru lhe deu quando eles ainda eram goblins. Foi há apenas 4 meses, mas o colar ainda lhe traz muita nostalgia. Ela então diz que muita coisa aconteceu desde então. Eles lutaram contra humanos como mercenários e agora são guarda-costas de uma princesa humana. Além disso, Oguru está sempre evoluindo e gradualmente se tornando mais másculo. Dami está decepcionada por ainda ser apenas uma Dhampira, mas o que é pior é que ela ainda não tem um bebê da pessoa que mais ama. Ogura a assegura de que ficará ao lado dela e diz que mesmo que ela não tenha nenhum de seus filhos, seus sentimentos por ela não mudarão.
No dia 118, eles chegam à cidade de Mei. O grupo de Ogura Kichi deveria estar na masmorra que eles encontram, mas ouvem discussões vindo de dentro. Alguns aventureiros correm para fora, dizendo a Ogro para correr também. Há um monstro terrível lá dentro, chamado Minotauro, e nem mesmo um Lorde pode vencê-lo. Ogre foi avisado antes de vir à masmorra que várias equipes querem exterminá-los, mas nenhuma retornou. Justo então, Ogre, Kiki e Earth emergem da masmorra. Eles estão muito grandes agora, e Ogre Kiki aponta que Ogre ficou menor desde a última vez que se viram. Esses dois gigantes resgatam os aventureiros e explicam a situação a Oguru. Na parte mais profunda da masmorra, um monstro raro chamado Espelho Mental apareceu. Disse que este monstro copia o oponente mais forte que a pessoa que o enfrenta guarda com carinho em seu coração. No caso de Oggot Kid, este era Oggot, então Oggot Kid apanhou. No entanto, isso fez com que Oggot Kid recebesse as bênçãos do semideus do relâmpago e ele evoluiu. Ele então destruiu a versão espelhada de Oguru, o que explica a visão que Oguru teve. Oguri e Inert agora são minotauros. Oguru fica aliviado ao ver que tudo está indo bem e ele decide ficar na cidade labirinto pela noite. Justo então, Oguro Kit pede para Oguru ter uma luta contra ele. Oguru diz que ele não mudou nada e ele esperava que ele dissesse isso. Momentos depois, muitas pessoas se reúnem para assistir à luta. A princesa não consegue entender por que amigos lutariam entre si, então Dami explica a ela. Desde que nasceram neste mundo, eles sempre quiseram um poder mais forte do que o de seus próprios amigos. Faz um mês desde a última luta dela, mas Ogukiru fica impressionado ao ver o quão mais forte Ogukiki se tornou. Isso não é tudo, pois seu machado e escudo também foram aprimorados. Ogruki explica que ele lutou contra muitos monstros extremamente poderosos na masmorra, e ele aprimorou sua força e técnica de luta. Ele trabalhou muito duro, e foi tudo com o propósito de se tornar forte o suficiente para derrotar o Guru. Oguro Kit explica que vencer o Guru os tornaria iguais, e isso lhes permitiria caminhar juntos como verdadeiros amigos. Oguro Kit declara que é hora de lutar, e Oguro diz a ele para dar tudo de si. Os dois guerreiros avançam um contra o outro, e um poder imenso explode quando eles se chocam. Ugut percebe que o machado de Ogurtite é extremamente pesado e determina que ninguém mais seria capaz de levantá-lo. Ogurtite é rápido também, e ele mal consegue desviar do próximo ataque. Todos observam com espanto, porque as bênçãos permitiram a Ugut Kit controlar fogo e relâmpago simultaneamente. Ugut tem resistência a relâmpagos, mas ele não consegue resistir ao fogo com sua habilidade atual. Em termos de controle, Oguro Kit está acima dele, então Ogoro fica muito animado ao ver que esses são os resultados da determinação de Oguro Kit. Eles avançam um contra o outro novamente, e Ogre diz a Oguro Kit para estar sempre atento aos seus arredores. Oguro fica chateado consigo mesmo. No entanto, já que seu hábito de treinamento o fez dar um conselho a Oguriki. Oguro sabe que a estrutura ocular atual de Oguriki não permitirá que ele olhe para as costas, então Oguro o ataca por trás com um pouco de água. Oguro Kit consegue se defender e Oguro fica chocado quando ele cria uma ilusão usando seu escudo. Oguro fica muito sério e se prepara para usar algo que ele nunca pensou que teria que usar contra um amigo. É uma habilidade que amplifica todas as suas habilidades. Isso permite a Oguro dominar Oguro Kit e ele começa a assumir o controle da luta. Ele usa um ataque chamado a Dança de Mil Lanças, mas Kit se envolve em chamas. Oguro Kishi sobe aos céus, mas Oguro aponta que ele não conseguirá desviar livremente lá em cima. Oguro fica chocado, no entanto, quando Oguro Kishi sobe em seu escudo, e Oguro se pergunta se isso é sequer permitido. Justo então, Oguro Kit libera uma quantidade incrível de poder, mas Oguro o chama de tolo e diz que ele precisa pensar em sua produção. Oguro Kid apenas continua liberando poder e todos os espectadores só conseguem se perguntar o que está acontecendo enquanto a arena em que lutam é coberta em chamas. Oguro Kid para abruptamente e Oguro explica que ele perdeu para a raiva e perdeu o controle de seu poder. Oguro Kid parou porque percebeu que poderia machucar seus amigos próximos. Ogre ficou impressionado com o fogo e o relâmpago que Oguro Kit liberou, mas foi muito imprudente. Ogre estava bem porque não importa o dano que ele sofra, ele pode se curar rápido, mas isso não é verdade para os espectadores. Ogre estava furioso por Oguro Kit colocar todos em perigo e exige que Oguro Kit esfrie a cabeça de uma vez. Oguro Kit lhes dá uma lição e libera um soco incrivelmente poderoso. Oguro sente uma ponta de nostalgia ao se lembrar de quando treinou Oguro Kit pela primeira vez. No dia 121, nosso grupo finalmente chega à capital real de Oswald. Oguro explica que sua luta contra Oguro Kit continuou até a manhã seguinte. Oguro fica impressionado com a capital, e Rubilia explica que a sabedoria deles permitiu que a cidade crescesse e prosperasse.
Ela agradece ao Ogru por protegê-la na jornada e decide que preparará uma recompensa especial para ele. Em seu palácio, o grupo de Ogru desfruta de um banquete. Naquela noite, a alquimista fica desconfortável com o tanto de espaço que tem e o quão macias são as camas. É difícil para todas as meninas dormirem em quartos tão chiques, mas os bebês não têm esse problema. No dia 122, além do pagamento por sua ajuda, Rubilia dá ao Ogru sua recompensa, que é uma nota de endosso dela. Isso permitirá que ele tenha acesso livre à capital. O Ogru fica muito sério e aponta que ela mal o conhece. Ele se pergunta como ela pode ter certeza de que ele não o usará mal, então ela explica que tem um bom entendimento de seu caráter. Rubilia notou que ele é eficiente nos negócios e na batalha, e ele também mede cuidadosamente risco e recompensa para tomar suas decisões. Rubilia concluiu que uma pessoa como ele não seria tola o suficiente para fazer um inimigo de seu reino. Ogru só agora percebe o quão fria e calculista Rubilia é. Ela estava fingindo inocência durante toda a jornada, mas ela realmente o estava avaliando o tempo todo. Sua recompensa a beneficia também, já que facilitar sua chegada ao reino tornará mais fácil para ela usar seus serviços novamente. O Guru fica surpreso com tudo isso, mas ele está feliz por ter feito amizade com uma estrategista tão boa. O grupo de Oguru se prepara para partir e o braço direito de Rubilia explica que os guardas se recusam a deixar Rubilia se despedir deles. Oguru diz que eles já se despediram e ele diz ao garoto para continuar com seu treinamento. A equipe de Oguru parte e ele nos revela que posicionou seus replicantes de sangue por toda a capital real. Ele tem certeza de que eles retornarão um dia, mas por enquanto ele declara que é hora de voltar para a aldeia deles. No dia 124, Dami ainda está chateada por não ficar mais forte e ainda estar apenas no nível 89. Oguru a lembra que ele não abandonará nenhum deles e ele diz a ela que a ajudará a treinar sempre que ela quiser. Ele a lembra de não ser tímida, então ela aceita e pede a ele para emprestar-lhe sua força. O Guru para a carruagem instantaneamente e diz a todos para ajudar Dami a treinar. O Guru invoca alguns gigantes e Dami declara que ela vai continuar avançando no treinamento, mesmo que não resulte em sua evolução. Ela decide não se conter e ataca os gigantes. Dami acabou derrotando mais de 30 das feras de Ugiru e estava completamente exausta. Dami está chateada por ainda não ter evoluído, mas Ugiru a assegura de que ela se saiu bem. O Guru decide encerrar o dia, mas ela surpreendentemente desmaia. O Guru a leva de volta para os outros, mas ele também começou a sentir-se sonolento. A alquimista explica que é provavelmente esgotamento de mana, e o Guru nunca o experimentou antes porque tem muita mana. O Guru fica feliz que não aconteceu em uma batalha real e eles se preparam para jantar. Naquela noite, Dami vê a tela preta em seu sono. No dia 125, o Guru fica chocado ao ver que Dami evoluiu para uma variante nobre vampira e seu nome verdadeiro é Hectorina. Ela diz ao Guru que é oficialmente sua esposa agora, mas agir nobre como ela está fazendo só a faz rir. O Guru fica feliz que ela tenha ficado mais forte, mas ele está ainda mais feliz em vê-la rindo novamente. No dia 126, eles finalmente retornam à floresta onde nasceram. O Guru diz que sente falta de sua caverna escura e úmida. Pode não ser muito, mas sempre será o lar deles. Claro, todos ficam chocados ao chegar e ver que sua pequena caverna mudou muito. Não é mais escura nem úmida, e os outros grupos aparecem para explicar que fizeram algumas reformas. O grupo acredita os pombinhos Kit e Earth por fazerem o trabalho pesado, mas eles dizem que foi um esforço de equipe. Um pequeno tour revela que eles têm uma fazenda de verdade agora. A Dríade Met também se mudou e até subiu de nível. O rancho abriga seus familiares e o bloco residencial revela que eles têm muitos novos amigos. Eles têm alguns gatos falantes agora que não são bons em combate, mas são bons com as mãos, sem mencionar o quão fofos todos os acham. Justo então, um Sage em pânico aparece para revelar que Gobdi acabou de ser hospitalizado. O Guru vai vê-lo, pois ele não tem muito tempo de vida. O velho Goblin é dito para não falar muito, mas ele diz que está tudo bem porque será sua última vez. O Guru apresenta Gobdi aos seus netos e Gobdi não consegue acreditar que o pequeno Guru que ele segurou gentilmente em seus braços agora tem uma enorme família própria. Os dois brincam um pouco, mas o Guru tem algo a dizer a Gobdi antes que ele faleça. O Guru declara que agora é um Lorde Apóstolo, então ele vai se chamar Oparu. O Guru Kiti agora é Minokichi, e Dami agora é Kanami. Todos estão felizes com seus novos nomes, mas Minokichi prevê que precisará de um novo nome em breve se subir de nível novamente. Gobdi zomba de Aparu por inventar nomes tão simples, mas todos apontam que ele foi quem inventou este sistema de nomes.
Gobby não consegue acreditar que um de seus pequenos bebês goblins realmente se tornou um Lorde Apóstolo. Ele viveu uma vida longa e está feliz por ter visto algo tão incrível no final. Gobby falece e Oparu diz a ele para descansar em paz agora. Enquanto enterram Gobby, Oparu pensa em como Gobby tinha apenas um pouco mais de 20 anos. Goblins não parecem ter uma vida útil muito longa, mas Oparu assegurou que, enquanto ele passar sua vida com pessoas de quem ele se importa, ele será capaz de viver sua segunda vida ao máximo. Em homenagem a Gobby, Oparu declara que é hora do torneio de luta da companhia mercenária Parabella, todos acham que parece muito divertido, e até os filhos de Apu querem participar. As regras são que todos lutarão de mãos nuas, e a luta termina quando alguém se rende. Há uma punição severa por tirar a vida de seus oponentes. Os vencedores terão a chance de sua posição na companhia mudar. Então Opera diz a todos para darem o seu melhor. A Kanami, que subiu de nível, avisa Spellsey que ela está muito mais forte agora, mas Spellsey explica que ela aprendeu muitos feitiços novos. As duas demonstram isso em uma batalha que causa destruição massiva. Os humanos ruivos se enfrentam em uma luta também, assim como Earth e Bloodsado. Alguns dos outros batalham, mas Fu parece estar se divertindo mais do que todos. Todos então começam a torcer, pois é hora de Oparu enfrentar Minokichi. Minokichi explica que Oparu foi a única razão pela qual ele se tornou tão forte quanto é. Ele agradece a Oparu por isso, mas Oparu sente o mesmo. Os dois percorreram um longo caminho e Minokichi declara que vencerá esta luta para poder ir ainda mais longe do que Oparu. Oparu adora ouvir isso e eles avançam um contra o outro. Seus ataques temíveis colidem, causando uma explosão de poder e um tempo depois, ambos são encontrados incapazes de se mover. Os resultados do torneio são os seguintes: Apuru ficou em primeiro lugar, enquanto Minikichi ficou em segundo, Kanami ficou em terceiro e Urti em quarto, Blood Saito foi o quinto e Spellsake o sexto. O resto do grupo seguiu, mas os resultados não surpreenderam realmente Oparu. As gêmeas servem comida a todos e até os filhos de Oparu estão exaustos. Oparu observa a todos e está orgulhoso de ver o quão mais fortes todos se tornaram. Eles cresceram muito, e isso o deixa mais feliz do que ficar em primeiro lugar. No dia 127, Rubilia contata Oparu, e ele diz a ela seu novo nome. Oparu fica chocado ao ouvir que ela quer contratá-lo novamente, mas ela explica que a próxima tarefa não será um grande problema. Oparu já a conhece muito bem, no entanto, e assume que ela está definitivamente tramando algo. Não é apenas um palpite também, porque ele conseguiu coletar algumas informações de seus replicantes, mas os detalhes não estão claros. Rubilia explica que ela quer tornar a presença de Apu mais amplamente conhecida em todo o reino, porque mais notoriedade certamente beneficiaria sua companhia. Apuru esperava esse tipo de conversa dela, já que ela sabe exatamente como convencê-lo. Ele decide morder a isca e concorda em ouvir seu pedido. Momentos depois, vemos que Apuru e sua companhia Parabellum estão todos equipados e ele declara que é hora de ir para a capital real. Ópio concordou com o trabalho pela enorme recompensa, mas na época ele não tinha ideia do quão grande problema realmente se tornaria. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se no canal para nos ajudar a alcançar 700 mil inscritos.